Anda logo, é só uma viagem e tá tão lento. Se perder o voo, vai dar problema. Seu bancado, por que faz tudo com essa preguiça? Anda logo. Abre o porta-malas, deixa as malas. Cunhado, não tem lugar. Melhor ir de táxi pro aeroporto. Você também vai? É a nossa família viajando pro exterior. Marido, o Carlos vai pro aeroporto com a gente. Não tem lugar no carro. É melhor você ir de táxi. Amor, é a nossa família viajando pro exterior. Ele também vai, não é? Cunhado, tem problema comigo ir de férias? Patty, melhor eu não ir mesmo. Por que é tão difícil ir de táxi? Chega, não atrase mais. Vamos. Vamos logo, bancado. O Thiago descansa em casa. Vá de táxi pro aeroporto. Atrapalha. O que foi? Presidente, sobre a oferta da subsidiária, precisa assinar alguns documentos. Depois das minhas férias. Para o resto, preparem tudo. Certo, presidente. Para eu retribuir a gratidão, me fez casar com a Patrícia e viver bem com ela. Nesses 7 anos, sofri muito desprezo. Esquece. Já que vou de férias, vou aproveitar. Anda logo, já vai começar a embarcar. Para que você serve? Não precisam esperar, eu consigo chegar. Rápido, cada um pega uma mala. Tá bom, eu consigo. Vão embarcar, não atrasem. Tá bom. Pode parar aqui. Chave do carro. Volte de carro. Como assim? O que você quis dizer? Não tínhamos combinado que a família ia viajar? Eu já fiz o roteiro. A viagem internacional é de 7 dias e a casa ficaria desocupada. Então, não comprei sua passagem. Cunhado, nós vamos viajar por trabalhar muito. Foi muito duro. Por isso vamos à Ilha Paraíso. Já você fica em casa o dia todo e não tem emprego. Não precisa gastar dinheiro. Para descansar, né? Mas obrigado pelo roteiro. Eu que ia fazer, mas a Patty disse que eu trabalhei muito. E você descansa em casa, então deixou pra você. Vamos, mãe! O papai nem trabalha. Não precisa viajar pra relaxar. Vocês estão mesmo decididos? É mesmo? Patty, que tal deixar o cunhado ir? Eu não vou. Afinal, ele descansa em casa todo dia e não conhece o mundo. Me chama na próxima vez. Você trabalha tanto. Finalmente tem férias. Com certeza tem que viajar. Ele nem trabalha. Não precisa de férias. Pra que falar tanto com ele? Um aproveitador. Descanse em casa. Não precisa gastar dinheiro pra viajar. Acha que ganhar dinheiro é fácil? Cunhado, você tá bravo? A Patty não tem fácil. Você tem que entender a Patty. A Patty viu que eu trabalhei muito e me convidou pra viajar. Não fica bravo, tá bom, cunhado? Deixa ele. Vamos pro voo. Tá, tia Maria. A Patrícia é chefe do grupo Duarte. Ganha milhões. Se eles se divorciarem, o dinheiro dela será todo meu. Ainda preciso trabalhar duro? Marido, as chaves. Deixa eu explicar. O custo dessa viagem internacional já é alto. Eu só tirei alguns gastos desnecessários. Custo alto? Desnecessário? Você pode pagar para um estranho viajar e não levar seu marido? E acha que é desnecessário? Como assim? Como o Carlos pode ser estranho? Ele é meu amigo de infância e ele não tem mais pais. Depende só de si. Se eu não levar, quem vai levar? Além disso, você nem trabalha e descansa em casa todo dia. Todos nós trabalhamos duro esse ano. Claro que vamos. O que é descansar? Me diz!
Dormirem até acordarem é trabalhar? Eu acordo às 5h30 para fazer café. É descansar? Deitados no sofá no celular é trabalhar? Eu passo pano, lavo louça, levo o filho pra escola e até lavo a roupa dele. É descansar? Você, Patrícia! Casados há 7 anos, em 365 dias do ano, me diz em que dia eu descansei. Vão todos se divertir, me esqueçam. Pati, anda logo, o embarque começou. Pati, vamos logo. O gênio do cunhado, você já sabe. Deixa ele se acalmar em casa por 7 dias. E quando voltarmos, leva um presente pra ele. O cunhado com certeza vai te perdoar. Mamãe, anda! Não queremos o papai! Eu quero ver o mar! Vocês ouviram? Vão logo. Viajem com a sua família e com seu amigo de infância. Então cuida da casa e te traga um presente na volta. Então volte de carro sozinho. Ei, Ricardo, o que foi? Você enlouqueceu? Não, vou te levar. Quanta raiva, hein? Ricardo. Pati, olha a raiva do cunhado. Tudo bem, vamos viajar. E quando voltarmos, ele vai se acalmar. O cunhado não vive sem você. Afinal, depende do seu dinheiro pra viver. Se ficar sem você, nem sabe pra onde ir. Esse Ricardo não o levo. Olha a raiva que tá cada vez pior. Quando eu voltar, vou te dar uma lição. Vamos. Vem me buscar no aeroporto. Sim, presidente. Vou. Eu fiz o meu melhor para manter esse casamento por 7 anos, sempre cedendo, mas não consegui derreter os corações deles. Desculpe, vô. No fim, esse casamento vai acabar. Espere aqui, vou pegar algo. Já contatou a doutora Helena? Senhor Ricardo, já contatei. A doutora Helena está esperando na residencial imperial. Certo. Vamos ao ponto. Pode casar com minha filha, mas assine esses 2 acordos. O que é isso? Minha mãe só quer meu bem. Afinal, nosso casamento é por causa do acordo do avô. Minha filha acabou de entrar no grupo do Arte. Você conhece o grupo do Arte? Bilhões em ativos. Contar isso a ele, não entende nada. Minha filha agora ganha mais de 500 mil por ano. Se não assinar o acordo pré-nupcial e o de divórcio, e se não der certo e não se darem bem, e você ficar de carona na minha filha, né? Isso. Com esses 2 acordos, se você não for bom o bastante, ela pode te largar quando quiser. Entendo o pré-nupcial, mas o acordo de divórcio? Se quer casar, assim. Se não, não case. Tá bom. Com esses 2 acordos, o divórcio é rápido. Sr. Ricardo, esses 2 acordos de divórcio eu já revisei. Fique tranquilo. Após 1 mês, vocês terão um divórcio. Proceda. Mas a guarda do jovem Tiago não está no acordo. O que deseja, Sr. Ricardo? Rápido! Mamãe, o papai nem trabalha, nem viaja pra relaxar. Tiago! Olha essa questão. Não quero que me controle. Papai, você é um aproveitador. Quero brincar com o tio Carlos. O tio Carlos me trata bem. Mamãe, deixa o Carlos ser meu papai, tá? Não quero esse aproveitador como papai. Ele não deixa eu comer lanche todo dia. Sr. Ricardo. A Patrícia não vai me dar a guarda, então deixe com ela. Se esse garoto tiver sucesso, eu lhe dou o grupo do Arte. Se não tiver sucesso, ainda sou jovem. Sim, presidente. Por que não conta à senhora Duarte sua verdadeira identidade? Talvez, se ela souber, não a trate assim. 7 anos.
Ela trabalha no grupo do Arte há 7 anos e não descobriu quem eu sou. Acha que é necessário? Se ela se importasse comigo, já teria percebido. Em casa, eu também resolvo. Sim. Olha minha filha, olha como é querida. Vai viajar com a família toda. É primeira classe, viram? A Patrícia foi longe. Traz os pais para conhecer o mundo. O que tá ao lado, não é o Carlos, o vizinho? Ela até conhece o Carlos. Oi, tia Rosa. A Paty não só me levou a viajar, como me deu 15 mil reais para as despesas. Ao voltar, trago presentes. R$890. Achei que fosse caro demais. Um gasto alto. Desnecessário. Deu 15 mil reais pro Carlos, mas eu nem valia uma passagem de R$890. 7 anos de casa fizeram minhas mãos ficarem cheias de calos. Aconselho a todos que vão ou querem se casar, nunca sejam empregados da família da esposa, senão nenhuma passagem de R$890 valerá a pena. Viajaram todos juntos. Até o Carlos foi. E o Ricardo não? Como assim? Como pode? O Carlos foi e o Ricardo não. Olha o marmanjo. Que besteira no grupo. Vamos viajar e ele veio estragar tudo. Isso mesmo. O que o cunhado quis dizer? Reclamou porque a Paty me deu dinheiro? Não ligue pro marmanjo. Vou dar um jeito nele. Que absurdo. Não é que não quisemos levar o Ricardo. A Paty, né? Viu que a gente trabalhou tanto esse ano e nos trouxe de férias. O Ricardo fica em casa, já descansou bastante. Por isso não compramos a passagem. Manda ver. Se eu soubesse que o Ricardo ligasse tanto pra passagem, eu e o pai não iríamos. Pra evitar o genro atacar a gente em público. Deixa comigo. Isso mesmo, cunhado. Ele que tá provocando. Se ele quisesse vir, ele não podia comprar a passagem. A Paty até deu dinheiro pra ele. Pra que ele tá atacando a tia Maria? Dinheiro? Que dinheiro? Quem me deu dinheiro? 7 anos de casado. Quando foi que eu peguei da sua família 1 centavo? Mãe, eu este mês não te dei dinheiro, não deu pra ele? É que não deu tempo. E outra, ele não tem uma grana guardada? Uma passagem de R$890? Ele esperava que você pagasse? Isso mesmo, Paty. Você que sustenta ele. Teve um atraso de uns dias e ele já ficou sem grana? Eu não acredito que ele não tenha nem 0,01 real guardado. Tá bom. Chega de discussão. O Ricardo, ele tá de brincadeira mesmo. Nessas férias, deixamos vocês indo. Como a Patriciazinha fez uma coisa tão sem coração? Toda a família viajando e deixaram o Ricardo em casa. Ricardo. Isso. Quando a sua sogra entrou no hospital, vi você limpando a merda dela. Eu até achei que fosse um bom genro, quem diria? Eu sou ingrato? Olhar pra mim mesmo? Eu realmente preciso olhar pra mim mesmo. Eu fui muito permissivo com vocês. Por isso vocês passaram dos limites. Esquece. Não tem o que discutir. Família ingrata. Não adianta discutir. Vamos nos divorciar mesmo. Olha, e aí? Se calou, né? Você é demais. Ele não me escapa. A tia Maria é demais. Não, tia Maria, você tem que xingá-lo mais. Ele teve a ousadia de te humilhar no grupo. Isso. Vou dar o troco, senão não vou descontar a raiva. Vou xingar mais. O Thiago fica em casa, não faz nada. Hoje não levamos na viagem. E ele ainda reclama? Xinga ele. Mãe, deixa pra lá. Lembre que da última vez que dançou, torceu o pé e foi internada, ele cuidou de você dia e noite. Esquece isso. E daí que ele cuidou? Ele só fica em casa de dia, cozinhando e limpando, levando o neto. E à noite, trazendo comida e fazendo vigília no hospital. O quanto ele se cansou. Quem não sabe acha que ele é um herói. É mesmo. Na verdade, eu ia fazer vigília pra tia Maria. Mas a tia Maria viu que eu trabalho muito. Se compadeceu e não deixou.
Claro que não. Você trabalha de dia. Tem um ocioso em casa. Quem mais ia cuidar? O voo vai decolar em breve. Por favor, cinto de segurança. Desligue os celulares. Tá bom, mãe. O voo vai decolar em breve. Tem que desligar o celular. O bancado teve sorte. Quando eu voltar, vou acabar com ele. Entre. Me chamou o senhor Ricardo? Sim, passe ao financeiro. Que concluam a aquisição logo. Sim, presidente. Com essa aquisição, o Grupo Duarte já terá concluído a expansão na tecnologia inteligente. A tecnologia inteligente é o futuro. Atualmente, o Grupo Duarte lidera. Nas próximas décadas, o Grupo Duarte pode dormir tranquilo. Genial, senhor Ricardo. O mundo de investimentos diz que tem visão afiada e planejou tudo antes. Pode ir. Que concluam a aquisição logo. Sim. Olha o grupo da família! Não fique triste. O vídeo do grupo meus pais já viram. A gente acha que a tia passou dos limites. Quando eles voltarem, a gente fala com eles. Olhem só pra isso. Minha filha reservou pra mim hotel de luxo. Lá fora tem uma praia privada. Quando eu quiser ir, eu vou. Férias no exterior é demais. Que pena que algumas pessoas não têm essa sorte. Não é, tia Maria? O Tiago descansa em casa. Não precisa viajar. Tiago, me diz, você quer que seu pai venha? Não quero que ele venha. A mamãe disse que ele nem trabalha. Vir aqui só é gastar dinheiro. Quero brincar com o tio. Vou pedir pra mamãe te pagar. O nosso Tiago é tão maduro. Até os da família que mal me conhecem percebem. Por que a Patrícia não consegue ver isso? É que ela não me ama. Marido, a Ilha Paraíso não é grande coisa. É só mais uma. Trouxe um presente pra você. Amanhã à noite voltamos. Lembre-se de nos buscar no aeroporto. Buscar vocês? Me tratando de escravo? Vocês merecem? Cadê o Ricardo? Não avisamos a ele que voltaríamos hoje? Como ele não veio, quem vai pegar essas malas? É mesmo. Fomos tanto tempo de avião, tô tão cansado. O cunhado nem pensou em nos ajudar. Ele ficou em casa e descansou por 7 dias. Pati, liga pra ele. Manda ele vir pegar as malas. Desligado? Esse inútil desligou o celular. Ele não quer mais ter uma vida boa? Que absurdo. Descansou em casa por dias. Mandei ele vir buscar e nem apareceu. Inútil. Não veio e ainda desligou! Pati, você que o mimou. Eu? Talvez por nós ter ido viajar sem o cunhado, ele ficou bravo. Mas, Pati, você não disse que comprou um presente? Como ele te desrespeita assim? Divórcie dele. Quero só ver o que ele vai fazer sem nós. Vai dormir na rua. Mamãe, vamos voltar logo? Quero que o papai faça comida boa. Então vamos voltar de carro. Talvez ele esteja cozinhando e perdeu a noção do tempo. Melhor ser isso. Um aproveitador. Como ousa não vir buscar? Eu te digo, você que o mimou. Que raiva. Verá como eu vou dar um jeito nele. Mãe, tô com fome. Cadê o Ricardo? Vai acordar ele. Vai. Olha, nem fez a comida. Quer morrermos de fome? Não fez comida? Tô com fome, quero comer, tô com fome. O Tiago tá com fome. Ele não liga. Foi dormir. O cunhado descansou em casa esses dias. Já dorme cedo. Não tem ninguém. Ele não tá em casa. Não pode ser. Pati, nós só saímos por uns dias. E ele já tá de farra. E disse que não tinha grana. Então, aquele dinheiro, ele gastou com outras mulheres. Ricardo, onde você tá? Tô aqui. Estou aqui.
Seu aproveitador, você saiu pra festejar e ainda tá tão bem vestido. Marido, que gato hoje. Comprou roupa nova? Não, ele saiu pra festejar, não percebeu? A tia Maria tem razão. Cunhado, você errou aqui. Tem grana pra comprar roupa tão boa e pra sair pra festejar, mas não tem R$890 pra passagem? Tia Maria, ele ainda tem a cara de pau de mandar na família pra te ferir. Esquece. Vai cozinhar. Trouxe um presente pra você. Custou R$20. Compraram um colar de ouro? Caneta de pesca nova? A Paty me deu de presente. Esse relógio é IWC. Esse? A Paty comprou pra mim. A Paty disse que com esse relógio combina muito comigo. E o meu? R$20. Que caro. Não foi um desperdício? Que bom que sabe o que é desperdício. Não foi buscar ninguém nem cozinha. Pra que te manter? Seu aproveitador! Tô com fome! Vai cozinhar logo! Quer me matar de fome? Tiago, cuidado com os pés. Você é um inútil! Nem segura uma concha! Vai, lixo! Vai cozinhar logo! Quer nos matar de fome? Menino, e você? Comprei esse presente com tanto esforço e você quebrou assim? Tá bom, quebrou. Vai cozinhar logo. Tô morrendo de fome. Também te preparei um presente. Marido, você preparou um presente pra mim? Te ignorei tanto tempo e ainda lembrou de mim. Escolhi muito bem. Então mostra logo pra mim. Já disse que o cunhado tá rico? Ele não só comprou roupas novas pra ele, como comprou um presente pra Paty. Tia Maria, olha o que o cunhado mandou no grupo da família. Que absurdo! Peça logo pro cunhado se desculpar no grupo. Todos já te entendem mal. Exato. Pegue o celular. Se desculpe no grupo da família para tirar a má impressão. Que absurdo! Não acho que por dar a Paty um presente, isso já se esquece. Você tem que se desculpar. Pais, eu não já disse? Esqueçam isso. Marido, mostra logo. Paty, não é pra te xingar. Mas você mima ele demais. Olha aqui, se o presente for barato, não aceito. Isso, a Paty até trouxe presente de outro país. Escuta aqui. Se o presente não custar dezenas de milhares de reais, não aceito. Tia Maria, o cunhado tem grana. A Paty é ótima com ele. Claro, eu todo mês dou R$5.000 de mesada pra ele. Paty, por que fala isso? Mostre logo o presente. R$5.000? Que é R$5.000? Mostre logo o presente! Todo mês peço pra mãe te dar R$5.000. Sou boa pra você, né? R$5.000? Boa pra mim? Essa casa, o financiamento é R$3.500. Condomínio, R$300. Luz e água, R$500. E a comida de vocês todos. Chega! Por que falar dessas bobagens? Mostre logo o presente. Todos estão cansados e com fome. Não temos tempo para suas contas. Marido, mostra logo. Vamos ver se os R$5.000 não foram demais pra você. Mas deixa, se sobrar, você guarda. Sobrou? Isso, cunhado. A Paty é tão boa com você. Boa pra mim? R$5.000. E o dinheiro? Quem me deu? Marido, o que quer dizer? Mostre logo o presente e vá cozinhar. O sentido literal. Pergunte à sua mãe. Não queria um presente? Toma. O quê? Você quer se divorciar? O quê? Divórcio? Divórcio? Isso é o acordo de divórcio que assinamos há 7 anos. Por que tá tirando isso agora? É só porque não te levei pra viagem que quer se divorciar? Como pode ser tão ingrato? Eu não sei valorizar? Você acha que isso é uma bobagem? Pra você, isso não afeta a base do casamento, né? Eu sempre cedi à sua família e ganhei o quê? Ser o marido bancado. Não tem jeito. Isso foi só uma piada. Uma piada?
Há 7 anos, você disse que a casa precisava de alguém e pediu para eu cuidar dela. Eu aceitei. Mas com 7 anos de dedicação, o que eu ganhei? Só o seu pessoal ridiculizando o tempo todo. Para ser sincero, ele gasta o seu dinheiro muito mais do que eu. Ele é só o vizinho. E eu sou o marido bancado. Esses anos eu não te dei pouco. Te dei 5 mil reais por mês. É pouco? Se for pouco, fala. E o dinheiro? Nesses 7 anos, já gastei 0,01 real da sua família? É vocês que comem, bebem e moram na minha. E agora, do nada, me chamam de marido bancado? Não pegou dinheiro nesses anos? Eu mandava a mamãe te dar dinheiro todo mês. Mãe, o que houve? Que confusão é essa? Vocês brigando? O que querem? Por que divórcio de repente? Vai logo cozinhar. Todos estão cansados e com fome. Cunhado, olha como fez a tia Maria se irritar. Tá falando sério? Foi só uma viagem, né? Precisa ser tão mesquinho assim? A Patrícia já te tratou muito bem. Ricardo, olha, eu te digo, por uma bobagem dessas, não precisa chegar a divórcio, né? Além disso, a Paty é muito ocupada e às vezes se esquece. Como marido, você devia entender ela mais. Tá bom. Vai logo cozinhar. Acabou isso! Já dei o presente. Depois de um mês de reflexão, vamos ao cartório pegar o divórcio. Ricardo! Tão tarde. Pra onde vai? Essa é a casa de vocês. Não é a minha. Cunhado, a essa hora? Tão arrumadinho assim? Será que vai mesmo sair pra farra? A Paty não ganha fácil. Não pode gastar assim. Ah, é? Quase me enganou. Usou o divórcio pra tentar me intimidar e esconder que vai sair pra farra a essa hora. Escuta bem, o dinheiro da nossa Paty não cai do céu. Que absurdo! Você acha muito, né? Ricardo, o que você quer, afinal? Não foi me buscar, tudo bem. Mas à noite nem preparou o jantar. E ainda me ameaça com o divórcio? Paty, você é muito boa. Se fosse comigo, não daria nem 0,01 real pra ele. Esquece, não vou discutir com essa família. Nunca vai acordar quem fingiu dormir. Espera, Ricardo. Desde quando você ficou tão calculista? Nós não éramos assim. Você vai mesmo, por uma bobagem, destruir a nossa família? Você agindo assim me decepcionou muito. Ela disse que decepcionou. Tá bom. Te perdoo dessa vez. Vai fazer comida. Tô morrendo de fome. Isso. Vou fingir que não vi hoje. Guarde isso. Que grosso, hein? Tá bom. Vai logo fazer comida. Sorte que a Paty é compreensiva. Que absurdo. Seu mantenido, com muita mania. Ricardo, o que você quer? É só porque não te levei pra viagem? Na próxima eu te levo. Chega, eu te perdoo. Você me perdoa? De onde tirou essa confiança? Ricardo, não seja absurdo. Pra que isso? Na próxima eu te levo, tá? Se sair daqui hoje, nunca mais volte aqui. Que audácia! Tão bem vestido a essa hora pra sair de farra? Se tem coragem, suma! Que absurdo! A nossa Paty te mima demais. Você não trabalha há anos, fica em casa o dia todo. Só porque não te levamos viajar, você já faz drama. De onde tirou essa atitude? Ricardo, pode parar com isso? Na próxima eu te levo, tá bom? Não vou trabalhar. Eu descanso em casa. Patrícia, você que disse que trabalhava muito, sem tempo pra casa, me pediu pra cuidar da casa, né? Eu aceitei. Nesses 7 anos, eu acordava às 5h30. Fazia café pra vocês, vestia o nosso filho, levava ele pra escola, limpava a mesa, ia ao mercado comprar comida, lavava e pendurava a roupa e fazia o almoço. À tarde, limpava e ia buscar ele e fazia o jantar. À noite, depois de limpar a mesa, também dava banho no filho, o fazia dormir e contava histórias. E vocês? Voltam do trabalho e ficam no celular, deitados no sofá, sem fazer nada. E ainda reclama? Não ganha nem 0,01 real. Não é o seu dever? O meu dever? E ele é só o vizinho de vocês. Todo mundo vê que ele tá afim dela, sempre metendo o nariz na casa. E a porra da roupa dele, vocês me mandam lavar. E ainda ousa dar ordens aqui. Você não é ninguém. Cunhado, Paty, ele com certeza me entendeu mal. É que eu sempre fui muito próximo da Paty. Não, tia Maria. Espera, o Carlos tem culpa de quê? Como você se compara ao Carlos? Ele trabalha todo dia. Diferente de você, que só sabe viver de mulher. Vivo de mulher? E o dinheiro? Responde, o dinheiro desses 7 anos, quem me deu? A Patrícia disse que te deu. Você me deu? Fala! Os 7 anos que a mãe não te deu dinheiro? Mãe, o que houve? O dinheiro que te dei? Como é que não deu dinheiro pra ele?
não deu dinheiro pra ele nesses 7 anos. Será que ele pagou do próprio bolso? Você é tão generoso assim? Cala a boca! Mesmo que ela me desse dinheiro, seriam só 5 mil reais por mês. E você, como um homem sem dinheiro, pede pra Patrícia pelo menos 10 mil reais por mês. Você sozinho tem 10 mil reais. E eu, pra cuidar de toda a família, tudo isso por 5 mil reais. O que dá pra fazer com 5 mil reais? A prestação da casa já é 3.500 reais. Qual o problema de pegar dinheiro? Você não é o marido da Patty? Não devia pagar um pouco? Tá bom, tá bom. Não briguem por pouco dinheiro. Não vale a pena. Por que tanta pose de bom? Vocês dois dizem que trabalham. Já deram um centavo? Não deu tudo pro Carlos? Se o Carlos te bajular, você já dá dinheiro? Seu dinheiro só serve pra pescar. E ainda me chama de bancado? Chega. Você tem que brigar assim? Tem que ser tão absurdo assim? Eu sou absurdo? Você é a que tá cega. Ai, mal, não pode bater na mamãe. Bancado, como ousa bater na mamãe? Seu pai, mal! Ousa me bater? Ousa tocar na minha filha? Tenta tocar em mim. Lembre-se de ir ao cartório. Não quero viver com uma mulher cega para o resto da vida. Se sair por essa porta, não volte nunca mais. Ele não tem limites. Só porque não levamos na viagem. Ele é tão mesquinho. Patty! Se ele não se ajoelhar e pedir perdão a todos, não o perdoe. Calem a boca. Tudo é culpa de vocês. Mãe, você não transferiu nem 0,01 real pro Ricardo? Então? O Ricardo não perguntou. Culpa de quem? A tia Maria não ia lembrar. Além disso, o cunhado com certeza tem grana. Senão, como ele vestiria tão bem? Isso. Ele não perguntou mesmo. Olha, todos esses anos estava tão ocupada. Como ia lembrar? Eu te transferia todo mês pra você dar pra ele. Foi você que pediu pra eu te transferir, pra não dar tudo de uma vez, pra ele não gastar tudo. É verdade mesmo. Ele é um bancado. Ele não é bancado. Foi o Ricardo que gastou esses anos. Patty, o Ricardo gastar um pouco com a família não é o mínimo. Ele também é parte da nossa família. Por que brigar por isso? Mesmo que sua mãe tenha errado, o Ricardo também errou. Ele não tem boca? Não podia perguntar pra sua mãe? Um homem adulto tão mesquinho? O que ele vai conseguir na vida? É, Patty. É só um mês, só 5 mil reais. Isso, você fez tanto por essa família. Por que ele quer se separar? Por que ele tá se sentindo mal? Isso, Patty. Só 5 mil reais. O cunhado é muito mesquinho. Acho que nessa história, alguém deve ter instigado ele. Senão, por que o cunhado ficou tão bravo hoje? Antes, não importava o que a Patrícia gastasse, o cunhado não ficava bravo. Grupo da família. Com certeza foi o grupo. Eles não suportam minha felicidade. Isso, vou dar o troco agora. Manda ver. Mamãe, tô com fome. Esquece isso por enquanto. Mãe, faz algo pra Thiago comer. Faz pra gente também. Depois a gente dorme. Vovó, faz comida boa pra mim. Quero carne empanada e batata doce caramelizada. Tá esperando o quê? Vai fazer! Tá bom. Vou fazer. Tá esperando o quê? Vem me ajudar. Shoyu? Qual é o shoyu? Não procure, não temos shoyu. Não tem shoyu? Se acabou, não sabia comprar? Uma vez vi o Ricardo cozinhando. Ele usou esse molho de ostra. Molho de ostra? É igual ao shoyu. Use isso. O que eu faço? Queimou? O que eu faço? Apaga! Apaga o fogo! Vovó, cadê a carne de porco? E o doce de batata? Essa é a carne de porco. Esse é o doce de batata. Prova, pode não ter ficado bonito, mas deve ter o mesmo gosto. Thiago, prova. O da vovó com certeza é bom. Vovó, o que é isso? Que ruim! Deve ter dado errado. Provem os outros. Os outros devem estar bons. Provem todos. Provem. Sim, provem.
Mamãe. Acho que faz tempo que não cozinho. Não domino a cozinha. Mamãe, tô com fome. Quero comer a comida do papai. Esquece. Vamos pedir delivery. Comam e vão dormir. Amanhã tem trabalho. Mamãe, esse é o meu shampoo. Seu pai é demais. Por que comprar tudo em inglês? Papai disse que é só para crianças, não machuca a pele. Tá bom. Se lava logo. Que trabalho. Já são 11 horas. A mamãe tem trabalho amanhã. Hora do café da manhã. Quase esqueci. Quase divorciado. Café da manhã o quê? Vou dormir. Não preciso acordar cedo. Que bom. Ricardo, que horas são? Vou me atrasar pro trabalho. Nem acordou a gente. Mãe, já são quase 8. Se não sairmos, vamos nos atrasar. Mãe! Por que tanto barulho? Não é aquele capacho? Pra que ele serve? Deixei ele descansar 7 dias e nem acordou a gente. Pra que manter ele então? Mãe. Que foi? Não posso falar dele? Aquele capacho. Ele não tá em casa? Vou me atrasar. Hoje eu quero wonton. Faz wonton pra mim. Não tem tempo. Papai não tá em casa. Você vai se atrasar na escola. Vou te trocar de roupa e te levar pra escola. Papai não tá em casa. Vamos. Rápido, vamos nos atrasar. Cadê minha camisa? Aquele capacho. Quem deu coragem pra ele pedir o divórcio? Deixou tudo um caos. Vou me atrasar pro trabalho e não consigo nem achar a roupa. Isso mesmo, divórcio mesmo. Quero ver depois do divórcio, ele trabalhando e ganhando, se vai conseguir se sustentar. Cadê minha camisa? Rápido, procure você mesmo. Ajude a procurar. Vamos, bora sair. Pega a mochila. Rápido. Mamãe, esqueci a garrafa. Por que não avisou antes? Com certeza vamos nos atrasar. Meu cabelo nem tá preso. Chefe Duarte, sua viagem te cansou, né? Senão por que chegou meia hora atrasada? O gerente veio e ficou muito chateado. Depois vá se desculpar com ele. Eu sei. Não me acostumei. 2 subsidiárias do grupo vão à bolsa. O nosso setor vai ficar muito ocupado. Temos que preparar os documentos. Alô, professora Carla. Responsável do Tiago. Enviei uma mensagem no grupo ontem. Hoje vem a inspeção da secretaria. O uniforme é obrigatório. E mais, todos os dias de segunda, para a cerimônia da bandeira. Por que deixou o Tiago vir com roupas casuais? Desculpe, professora Carla. Esqueci, sinto muito. E mais, o dever de férias do Tiago, ele não fez nada. O que vocês fizeram nessas férias? Nosso colégio é uma das melhores escolas privadas. Se os pais não cooperarem, então transfiram o seu filho. Desculpe. Professora Carla, eu garanto que não vou mais cometer esse erro. Desculpe. Alô? Pati, o RH do Grupo Duarte, você já falou com eles? Dessa vez, o Grupo Duarte vai lançar 2 subsidiárias na bolsa e precisa de muita gente. Ainda não tive tempo. Vou lá falar com eles daqui a pouco, pra te marcarem a entrevista amanhã. Obrigado, Pati. Se eu conseguir trabalhar no Grupo Duarte, o dinheiro que te devo, eu com certeza te pago o quanto antes, pra o cunhado parar de te dar lição. Olha, ele nem trabalha, fica em casa. Por que ele te manda? Tá bom, deixa pra lá. Me espera notícias à noite. Administrativo, reunião na sala agora. Melhor ele refletir um pouco, pra não fazer drama e fugir de casa pedindo divórcio. Presidente, o administrativo, RH e financeiro já começaram as preparações. Em uma semana, vamos listar oficialmente. Tem mais alguma instrução? Não.
Com a listagem, teremos mais negócios. Precisam priorizar o recrutamento e desenvolvimento. Sobretudo o recrutamento. Seja mais rigoroso. É possível que muitos já tenham falado com vocês, mas a empresa não precisa de qualquer um. Sim, presidente. Vou transmitir isso em uma reunião. Recrutamento tem que ser rigoroso. É a era da tecnologia inteligente. Recrutar talentos é chave. Os cargos da empresa são bem definidos. Recrutem os melhores. Não tem problema pagar bem, mas tem que ter competência. Entendi, presidente. Então, ainda vai à empresa? Não. Se não houver nada de muito importante, não vou à empresa por enquanto. Certo, presidente. Mas na hora da listagem, vai precisar ir pessoalmente. Eu vou na hora certa. Certo. Podem ir. Se não houver nada importante, não precisam me incomodar. Eu vou descansar um pouco. Esses dias estou muito cansado. Sim. Tia Maria, depois fala com a Patty e fala bem de mim. Tá. Patty! Patty! Você chegou! Como foi? Já falei com o RH. A entrevista vai ser rigorosa. Tem 2 rodadas. Eu te garanti a entrevista. O resto depende de você. É que... Patty, você já está no grupo do Arte há 7 anos. O pessoal do RH você deve conhecer bem. Depois da entrevista, fala bem de mim, tá? Com certeza vai dar certo. É, Patty. Ajude o Carlos. Com um salário maior, ele não vai te esquecer. Entendi, mãe. A comida tá pronta? Você sabe que a comida da mãe não é boa. Que tal pedirmos delivery? O quê? Delivery? Você sabe que eu não sei cozinhar. Por que não tenta? Eu também não sei. E o pai? Foi pescar de novo? Seu pai, ele sai do trabalho e vai pescar. Quando foi que ele se importou com a casa? Mamãe, quero comer, tô com fome. Quando o papai ficava em casa, ele fazia comida gostosa. Não quero delivery. Depois, que raiva. Sem o Ricardo, a casa virou um caos. Hoje no trabalho, eu cometi vários erros e o chefe me xingou. Isso mesmo. O cunhado é muito desconsiderado. Ele só quer causar agora. Patty, você é tão ocupada e ele não se importa com nada. Mas ele é um aproveitador. Como ele tem tanta arrogância. Que aproveitador? Você já deu dinheiro pra ele? Eu não dei. Vocês são casados. Como não deu dinheiro por tantos anos? Eu acho que ele nunca pediu meu dinheiro. E eu nunca dei dinheiro pra ele. Nesses 7 anos, como ele sustentou a casa? Mamãe, quando vamos comer? Tô com fome. Tiago, que tal a gente pedir delivery no celular? Vamos pedir o que você mais gosta. Não quero delivery. Eu quero o estrogonofe que o papai faz. Esse menino. Ricardo, já chega disso. O Thiago quer o estrogonofe que você faz. Onde você tá? Volte logo pra fazer. Tá tão tarde e você tá de farra lá fora. Fará. Quem tá fazendo farra? Quando o período de reflexão acabar, lembre-se de ir ao cartório. Ricardo, não passe dos limites. Ele desligou na minha cara. Ele tem tanta coragem assim? Eu te digo, divórcio. Se divorcie dele, um aproveitador. De onde ele tirou essa audácia? Eu te garanto, se ele sair da nossa casa, ele não é nada. Isso mesmo. Se não fosse por nós, esse aproveitador estaria ralando lixo em algum lugar. Com o divórcio, o dinheiro da Patrícia será meu. Só vou ficar em casa gastando. Chega disso. Vamos pedir comida. Tô com fome. Depois vamos nos arrumar e dormir. Mamãe, ainda tenho lição. A professora me xingou hoje. O Thiago ainda tem lição. Depois de comer, vai fazer a lição. Tá. Agora é a minha hora de brilhar. A Patty está cansada? Vem cá. Sente-se. Que tal hoje à noite eu ajudar o Thiago com a lição? Claro, Carlos. Obrigada. Thiago, obedeça ao tio Carlos. Faça a lição. Tá. Que absurdo. O Ricardo acha que sem ele, a casa vai desmoronar. Isso, Patty. Depois do divórcio, com um bom trabalho, acha que não vai achar um bom homem? Patty, o cunhado hoje nem te ligou, né? Será que alguém o instigou? Porque do nada ele pediria divórcio. Se não, como teriam confusão dessas? Isso! Alguém deve ter instigado. Deve ser os parentes do grupo da família. Não suportam nossa felicidade. Viram a gente viajando e ficaram com inveja. Por isso falaram com aquele aproveitador. Ou seja, provocaram o Ricardo contra nós. Vou dar um troco neles agora mesmo. Com certeza foi eles.
Cunhado, olha o grupo da família. Parentes, tivemos um problema em casa. O Ricardo, não sei quem o instigou, quer se divorciar da Patrícia e ainda se mudou de casa. Tentamos convencer, falamos tudo, mas ele não escuta. Julgam vocês? O que a família Duarte fez de errado? Oferecemos comida e moradia. A Patriciazinha é tão ocupada, mas ainda o acompanha. Os jovens de hoje não aguentam nada. E o que fazer? Um cara assim merece um raio. Somos família. Por que fazer isso? Isso é justo com a Paty? É justo com a nossa família? O que querem dizer com isso? Querem dizer que instigamos? Que loucura é essa? O que vocês fizeram? Vocês não sabem? Tem coragem de falar? Que vergonha. Como assim? O que nós fizemos? Esse vídeo você mesma postou, né? Toda a família de férias e deixaram o Ricardo em casa. O que vocês fizeram de errado? Nessa família tão unida, parece que não tem o cunhado. Ainda bem que alguém vê meu esforço. Senão não teria como explicar. Espera, Paty, manda uma mensagem pro Ricardo agora. Pede pra ele no grupo da família me dar uma explicação. Você viu as mensagens do grupo? Vai ficar aí olhando eles xingarem minha família? Por que não defendeu a gente? Não tenho essa obrigação. Além de ir ao cartório. Então, Paty, o Ricardo aceitou se explicar no grupo pra mim? Ele disse que for o cartório, não me contate. O quê? O Ricardo é um homem? Como ele pode fazer isso? Só por causa de uma passagem? Ele não tem a menor noção de homem. Paty, daqui pra frente, não entre em contato com ele. Sou homem, eu entendo. Quanto mais vocês procurarem, mais ele vai se achar. Quando ele sofrer bastante por aí e não tiver dinheiro pra comer, ele vai voltar com a cara de pau. Isso, ele tem razão. Olha só. Esse homem, quanto mais procura, mais ele se acha. Ignore ele, deixe ele refletir bem por aí. Você que se reflita primeiro. Não precisa voltar. Chegou o delivery! Chegou o delivery. Vamos comer primeiro. Mamãe, eu ainda não tomei banho. Já são 11h30. Ainda não tomou banho? O que você estava fazendo? Eu estava fazendo lição. Tinha muita lição. O tio Carlos também não sabia. Nossa, demorou tanto pra fazer lição. Amanhã usa farda? O que vai usar? Não, qualquer roupa comum já serve. Então vai tomar banho. Eu pego a roupa. Levanta logo! Levanta! Levanta! São 8, vai se atrasar de novo. Ah, vou levantar. A roupa que o Ricardo lavou ontem não pendurou? Pergunte ao Ricardo onde a roupa que ele lavou ontem tá. Mãe, esqueceu de novo? O Ricardo não tá em casa. Então não lavou. Deixa pra lá, vou procurar no armário. Mamãe, vou me atrasar de novo. O gerente veio de novo. Ele tá bravo com a sua falta. Eu também não queria. Deixa, depois eu me explico. Vamos trabalhar. Tem muita coisa, muitos documentos. O nosso departamento tem que fazer tudo. O chefe tá de olho. Vamos lá. Professora Carla. O que houve com o Thiago? Acertou quase nada. Como vocês o ajudam? Eu não sei. Ele fez sozinho. Ele só tá no primeiro ano. Ele não entende tudo. Vocês precisam acompanhá-lo e ler as perguntas. Não podem ignorar. Sim. Eu vou prestar atenção. Prometo. Que absurdo. Quando o pai do Thiago ajudava, isso nunca acontecia. O que foi na ligação? Paty, tão ocupada? Vem, te pago um almoço. Eu passei na primeira entrevista. Então boa sorte. Ainda tem a próxima entrevista. Então na próxima... vou precisar da Paty. Vamos comer. Como vou ter tempo pra comer com você? Tô muito ocupada. Se dê bem. Vou trabalhar. Paty, tá tão ocupada e cansada. Não pode descansar um pouco no almoço? Só pra comer. Não vai demorar muito. Deixa, tô muito ocupada. Na próxima entrevista, tem que se sair bem. Já vou. Precisa de algo? Paty, na próxima entrevista... Paty, me ajuda aí. A primeira é com o RH. A segunda é com o gerente do RH. Sou só uma chefe. Com os outros gerentes, não tenho influência. Paty, você trabalha no grupo Duarte há tantos anos.
Conhece todos os gerentes? Me ajuda aí, me ajuda. O Grupo Duarte tem trabalhando aqui uns 5 ou 6 mil. Tem uns 100 chefes e dezenas de gerentes. Acha que uma simples chefe tem influência com gerentes? Dessa vez, vai ter que se virar sozinho. Mostre o seu verdadeiro valor. Patty, pode me emprestar mais dinheiro? Quero comprar outro terno. Você já tá sem grana? Não te emprestei 15 mil reais antes das férias? Mas foi que eu gastei mais na viagem. O que você gastou na viagem? Eu que reservei tudo. Você só comprou roupas. Você trabalha há tantos anos. Patty, última vez. Relaxa. Quando eu entrar no Grupo Duarte, eu te pago. Quanto quer? 10 mil reais. Só 10 mil reais. 10 mil reais? Última vez. Última vez. E a transferir? Obrigado, Patty. Alto, ganhei! Cor inteira, sem pingues, não tem bombas. Paguem, paguem! Quanta grana! Que sorte! Chega, tô com azar. Perdi 10 mil reais. Tá com medo? Não ouvi dizer que tem uma irmã muito rica. Gasta com você todo dia. Chega de papo, bora. Chega, tô sem grana. Acabei de pedir pra Patrícia. Não posso pedir de novo. Que tal pedir pra tia Maria? Senão tô sem grana pra gastar. Shhh. Patty. Carlos, já saiu do trabalho? Patty, o que foi? Pode falar. Se já tiver saído, pode buscar o Thiago. Tô muito ocupada. Tá. Chega. Carlos, por que tá sem grana de novo? Tia Maria, meu projeto não tem erro nenhum. O retorno é alto. O dinheiro que ganhei, eu investi tudo. Tia Maria, fique tranquila. Seu dinheiro vai triplicar no mínimo. Foi você que disse, hein? Eu investi 1.200.000 de reais. Já anotei. Fique tranquila, tia Maria. No máximo até o fim do ano, te dou 3.600.000 de reais. Olha, tia Maria, me transfere mais 10 mil reais. Já transfiro. Mãe, já são 9. Por que tá tão bagunçado? Tiago, fez a lição? Não sei qual lição. Não sabe qual é a lição? A professora não falou? Antes o papai dizia como eu devia fazer. A professora não mandou no grupo? Por que não me ligou pra perguntar? Deixa ele fazer a lição. Já são 9. Até que horas ele vai ficar? Calma, Patty. Eu ajudo ele. Que ajuda o quê? A professora Carla me ligou hoje. Tudo errado. Melhor eu mesmo. Errado? Tão difícil assim? Isso! A professora me repreendeu hoje. Coma primeiro. Depois eu te ajudo. Mãe, esquenta a comida pra mim. É que eu não cozinhei. Nós dois também pedimos delivery. Achei que você já tivesse comido. O quê? Não cozinhou? Vocês. Se o Ricardo estivesse, com certeza teria feito. Eu voltava e tinha comida quente. Então você também pede delivery. Cozinhar demora muito tempo. Tiago, pega a mochila e vamos pro quarto fazer a lição. Tá. Chefe Duarte, você tá tão cansada esses dias, sem dormir direito. Estou ajudando o filho a estudar todo dia, até às 11, meia-noite. E ainda dou banho nele à noite. Todo dia de manhã faço a comida dele. E depois ainda levo ele pra escola. E o fim de semana? Patrícia, o que houve com você? Tantos erros nesses documentos. Não percebeu? Corrige agora. O pessoal de cima tá esperando. Já corrijo. Sabe o atraso que causou? O presidente executivo tá esperando. E vocês, até quinta à noite. Todos os documentos prontos. Sexta de manhã, o presidente executivo vem para a reunião para ouvir as duas subsidiárias sobre a oferta pública. O presidente executivo vem mesmo para a reunião? Não sei.
Gerente, o presidente executivo é casado? Também não sei. Sobre o presidente executivo, não sei muito. Para de fantasias. Trabalhem. Ouvi que o presidente executivo tem só uns 30 e poucos. Gerencia a empresa há 7, 8 anos. E nós nem vimos ainda. Ele quase nunca vem à empresa. É o CEO, geralmente. E a equipe dele que fazem os relatórios. Vocês acham que o presidente executivo é casado? Se não for casado, então nós todas temos chance. Paty, que pena que você não tem chance. Você já tem filho. Não tenho cabeça pra isso agora. Se eu não arrumar esses documentos, vou ser demitida. Imagina, Paty. Você é capaz. Acredite em si. Ainda tem 2 dias. Vai dar certo. Deixa pra lá. Vamos trabalhar. Presidente, hoje de manhã, o senhor vai ouvir a subsidiária sobre a oferta pública. Depois das 10 horas, a delegação virá à subsidiária e o senhor vai recebê-los. Depois do almoço, à tarde, o senhor vai visitar outra subsidiária que vai à bolsa, para ver os preparativos. Além disso, esta noite, o senhor precisa ir à mansão. Entendi. Finalmente pronto. Tudo pronto? Sim, gerente, tá imprimindo. Certo. Traga para meu escritório. O presidente já vem. Sério? Não causem confusão. O presidente é muito ocupado. Concentrem-se no trabalho. Professora Carla. O que houve com o Thiago? Ele dorme na aula. Talvez ele fez tarefas até tarde. Impossível. Nunca aconteceu isso antes. E mais, nenhum outro aluno faz isso. Na última prova, as notas do Thiago caíram muito. Se continuar assim, teremos que pedir a transferência dele. Não, professora Carla. Garanto que não vai repetir na próxima semana. Quando o Ricardo cuidava dele, isso nunca acontecia. O que eu vou fazer? Cunhado. O que faz aqui? Também veio pra entrevista? Cunhado. Como assim? Afaste-se, não se aproxime. Fique de olho nele, não deixe ele se aproximar. Certo, senhorita Fernanda. Esse aproveitador com certeza veio pra emprego. E tem alguém aqui. Parece que essa pessoa é importante. Não posso deixá-lo entrar no grupo Duarte. Senão, ele vai se reerguer. Aí a família da Patrícia vai rever esse aproveitador. Vou ligar pra Patrícia e impedir o Ricardo. O cara de agora é o Carlos. O que ele veio fazer aqui? Não sei, não tem crachá. Deve ser pra entrevista. A empresa tá contratando bastante. Esse cara é um charlatão e inútil. Se for mesmo pra entrevista, avise o RH. Gente assim não é bem-vinda no grupo Duarte. Sim, vou avisar o gerente de RH agora. Presidente, todos já estão aqui, na sala de reuniões. A entrevista foi bem? Ainda não começou. Acabei de chegar na sua empresa. Paty, adivinha quem eu vi? Quem? O cunhado. Vi ele com uma mulher. Parece que ela trabalha aí. Ouvi alguém chamar de Fernanda Costa. Paty, será que o cunhado veio fazer entrevista aí? Ricardo, como é possível? Como ele poderia vir fazer entrevista aqui? Paty, pense bem. Ele vai se divorciar. Ninguém vai mais dar dinheiro pra ele. Ele precisa arrumar um emprego pra ganhar dinheiro, né? Achei que a Fernanda Costa é da diretoria. Até os seguranças a obedecem. Ela até tem elevador exclusivo. E se os dois forem íntimos e o cunhado ficar aqui, será que... Fernanda Costa? Não a conheço. E com elevador exclusivo. Só gerentes e a diretoria usam. Como ele conheceria alguém assim? Paty, pense bem nisso. Se a entrevista dele for aprovada, então vão mesmo se divorciar. O cunhado é tão mesquinho. Pense bem, agora ele conhece a diretoria e é uma gata. Então, ele não vai te vingar? Como assim? Paty, não é que ele não possa trabalhar, mas não pode deixar ele ter um emprego tão bom. Então,
ele vai sair do seu controle. E as coisas de casa, quem cuida? Você sabe bem o caráter dele. O Carlos tem razão. Sem ele, a casa tá um caos. Eu até queria no fim de semana falar com ele. Não achei que ele já estaria procurando emprego. E quer entrar no grupo Duarte. Patty, o que você pode fazer agora é ir logo ao RH. Vê se o pessoal lá cancela a entrevista dele. Tá, entendi. Patty, aonde vai? Vai ver o novo presidente? Que presidente o quê? Vou ao RH. Lembre-se, não deixe ninguém se aproximar. Sim, gerente. Presidente! Obrigado a todos. Venho pouco à empresa. Contava com vocês. Sentem-se. Graças à sua confiança, presidente. Eu vim aqui para ouvir os relatórios. Estão todos prontos? Sim, presidente. Então, vamos começar. Chefe Silva, queria saber se o RH está entrevistando ou já contratou um tal de Ricardo Duarte. Ricardo Duarte? Não. Mas eu vi ele subir agora. Alguém da empresa o trouxe. Quem é ele? É um amigo meu. Também veio para a entrevista. Carlos Lopes. Carlos, este é o chefe Silva, do RH. Olá, chefe Silva. Conta comigo. Certo, claro. O gerente acabou de mandar uma mensagem. Não contrate o Carlos. Elimine na segunda entrevista. Mas é melhor não contar isso. Então, chefe Silva, uma pequena ajuda. Se houver alguém chamado Ricardo Duarte para a entrevista, me avise diretamente. Certo. Te aviso assim que souber. Já vou voltar ao trabalho. Patty, parece que a entrevista vai dar certo. Obrigado, Patty. Mas você também tem que se esforçar. Mas é estranho. Por que o RH não tem o nome do Ricardo? Patty, dessa vez, acho que deu certo. Os entrevistadores me sorriram agora. E mais, você já falou com eles, né? Ah, Patty, te pago o almoço hoje. Não precisa, tô ocupada. Acabei de sair de reunião com o presidente. Já definiram minhas tarefas. Patty, até ocupada tem que comer. Seguinte, te espero perto da empresa. A gente almoça juntos. Patty, vi o cunhado. Ele saiu com aquela mulher. Sério. Segura ele, eu desço agora. Tá bom. Vou segurar ele agora. Cunhado? Como assim? Finge não me conhecer? É assunto meu. Podem subir. Fernandinha, fica. Sim, presidente. Entendi. Que bom, cunhado. Aquele cara é da diretoria, né? E essa? Será que foi por ela que vai se separar da Patty? Primeiro, eu e a Patrícia estamos nos divorciando. Não me chame de cunhado. E mais, mesmo que não estivéssemos, você não teria o direito. A Patrícia não sabe quem você é, mas eu sei muito bem quem ela é. Não é da sua conta. Cunhado. Te chamar de cunhado já é um favor. Quem você acha que é? Você é só um mantenido. Para que essa pose? Não, nem é um mantenido. Todos esses anos, a Patty não te deu 1 centavo. Mas, nesses anos, a Patty ganhou muito na empresa. Pelo menos 1 milhão, né? Ricardo, o que tá fazendo? Patty, o cunhado quase arrancou meus dentes. Por que bateu nele? Por que sempre ataca ele? Não, o presidente. Você me viu bater nele? Se não foi você, quem foi? Você tá com inveja dele, né? Por que ter inveja dele? Ele é só um garoto órfão. É só meu amigo de infância. Como você ficou tão mesquinho? E o Carlos, agora há pouco, não queria que nos divorciássemos. Então, você sempre foi tão cega. Você. Patty, deixa pra lá. Não brigue com o cunhado. Não é bom. Carlos, por que tem medo dele? Ricardo, escuta bem. Enquanto eu estiver aqui, esqueça de trabalhar no Grupo Duarte. Como assim? O Carlos te contou que vim pro Grupo Duarte?
Não é óbvio. Não ache que conhecer gente basta. Escuta aqui. A Patty já falou com o RH. Você não vai ser contratado. É mesmo? Fique em casa cuidando do filho. Não é bom lavar e cozinhar. Daqui pra frente, eu te dou mais. R$2.000. R$2.000? Guarde pra ele. O dinheiro da sua família não vai cobrir a fenda dele. Vamos. Volta! Peça desculpas ao Carlos. O que você disse? Eu disse. Peça desculpas ao Carlos. Patty, não precisa. Talvez eu não saiba o que fiz com o cunhado pra ele me bater. A culpa é minha. Você. Por que bateu nele? Ele me acusou de bater nele, então eu atendi o pedido. Você. Vamos, não atrapalhe. Para aí. Bateu e quer ir embora? Sobre isso, você tem que me explicar tudo. E mais, quem é ela? Você ainda a defende? Qual é a sua relação com ela? Não entenda mal. Não se justifique com ela. Com alguém tão cega, vai entender mesmo. Tá bom, tá bom. Por isso, tava com tanta pressa de se divorciar. Descobri que tem uma nova. E você trabalha no grupo do Arte, né? Se fazendo diamante. Não tem medo que eu denuncie e te demitam? Denuncie se quiser. Senhora, você ouviu tudo. Esse cara não defende nem a sua honra. Por que ainda tá com ele? Ele só vive de mulher. Cala a boca. Que direito tem de falar de nós? Chega. Não perca tempo com eles. Para, Ricardo. Para, Ricardo! Ricardo! Onde você vai? Ricardo. Quem é essa mulher? Tão poderosa. Tem guarda-costas? Ela deve ser executiva do grupo Duarte. O Ricardo, esse mantenido, conhece alguém tão poderosa? Não dá. Preciso conhecer essa mulher. Segurem ela. Não atrase. Ricardo, se não me der uma explicação hoje. Se não me der uma explicação hoje, não vou deixar barato. Ousa me trair com uma amante, é? Não vou te perdoar. Pegue o vídeo do interior e mande pra ela. Sim. Ricardo, volta. Ricardo, volta. Ricardo, volta. Ricardo, não vá. Ricardo. Patty, o cunhado com certeza arranjou alguém melhor. A Fernanda deve ter um status muito alto. Senão, não pediria o divórcio por uma coisa tão pequena. Esse idiota do Ricardo. Eu trabalho duro pra sustentar a casa. E ele tá com uma amante. Não vou perdoar ele. Patty, melhor não ver isso. Com certeza aquela mulher mandou o vídeo pra me incriminar. Inculpar você? É. Patty, hoje em dia, a IA de edição é tão avançada, eu acho que, neste vídeo, deve aparecer eu caindo sozinho. O grupo Duarte é tão poderoso, tem muitos profissionais assim. O cunhado me odeia tanto, e a Fernanda é tão próxima dele, ela com certeza vai ajudá-lo pra te fazer me odiar. É verdade. Como ele te odeia, ele faria isso. Não vou ver agora. Vou voltar pro trabalho. Você pode dar uma volta? O resultado da entrevista vai sair em breve. Acredito que você vai conseguir trabalhar aqui. Tá bom, Patty. Vai trabalhar. Eu vou dar uma volta. Às 12, quando sair, vamos almoçar juntos. Senhor Batista. Se não pagar o dinheiro este mês, não me culpe por ser duro. Fique tranquilo, senhor Batista. Eu com certeza te pago esse dinheiro. Eu já vou trabalhar no grupo Duarte. O salário é de R$500 mil. Fique tranquilo, esse dinheiro ainda é este ano. Eu com certeza te pago. Tá. Grupo Duarte, né? Então eu vou esperar que você comece. E me dê um plano de pagamento. Se não, não me culpe se eu pegar a sua casa. Tá bom, fique tranquilo. Fique tranquilo. Os R$600 mil que te devo, ainda este ano, eu com certeza te pago. Tá, 2 vezes não. Não vai tentar me enganar. Não. Fique tranquilo. Eu pago tudo ainda este ano. Preciso entrar no grupo Duarte. E também preciso me aproximar da Fernanda Costa. Ricardo, que direito você tem de conhecer gente tão importante? Você é só um aproveitador. Inútil. Alô? Olá, é o Carlos Lopes? Sim, sou eu. Lamento informar que não passou na segunda entrevista. O quê? Não passei na segunda entrevista? Como assim? Por quê? Desculpe, os detalhes da entrevista não temos certeza. Desculpe. Alô?
Merda, o que eu faço? Senhor Batista, ele não vai me deixar em paz. Não dá. Preciso dar um jeito de arrumar os 600 mil reais. Vou perguntar pra pai o que aconteceu. Que foi? Ainda nem é meio-dia. Patty, não passei na segunda entrevista. Como assim? O quê? Não passou? Eu já tinha falado com eles. Patty, eu sei. Deve ser o Ricardo. Foi o Ricardo que mandou a Fernanda Costa fazer isso. Patty, ele tá arruinando o meu futuro. Tá bom, já entendi. Vou ligar pro Ricardo agora e perguntar. Ricardo, você tá cada vez mais ousado. Quer se divorciar? Não vai ser tão fácil. Vó, o que tem feito esses dias? O que eu faria? A vovó já está velha. Veja só, essa semana não me deixaram ver o meu bisneto. Vó, você já está velha. Não ande por aí. Quando eu tiver tempo, eu trago o Tiago te ver. Culpa do seu avô que obrigou a casar com a Patrícia por gratidão. Essa Patrícia eu já a conheci bem. Não sabe julgar. É pequena e mesquinha. Não te merece. Tudo bem. Você quer se divorciar? E o filho? Deixa com ela. Vó, você não sabe. O Tiago em casa já foi corrompido por eles. Além disso, eles não deixariam eu levá-lo. A Patrícia ainda não sabe quem você é de verdade? Não sabe. Eu nem tentei esconder dela. E o trabalho do grupo eu até trazia pra casa. Ela nunca entrou na minha vida. Se ela se importasse um pouco comigo e entrasse no escritório, ela descobriria quem eu sou. Tudo bem. Você mesmo resolve isso. A avó não te culpa. A culpa é do seu avô. Ele te enganou. Tudo bem. Não culpo o avô. Vó, na verdade eu também pensei em ter uma vida boa. Mas nesses 7 anos, tentei fazer ela se apaixonar por mim. Mas infelizmente, a atenção dela nunca esteve em mim. Então, vó, me desculpe. Te decepcionei. Não, não. Meu neto é tão incrível. A Patrícia é a cega. A avó não está decepcionada. Qualquer decisão que você tomar, a avó vai te apoiar. Obrigado, vó. Já é tarde. Vamos comer. Mãe, o Ricardo não voltou hoje. Ele já tem uma amante. Acha que ele vai voltar? Por isso que ele insiste tanto no divórcio. Ele tem outra mulher por aí. Isso mesmo. E fez aquela mulher me prejudicar. Impediu que eu trabalhasse no grupo Duarte. Liga pro Ricardo. Manda ele voltar agora. Sobre isso, ele tem que nos dar uma explicação. Por que não liga pra aquele parasita? Liguei o dia todo. Ele me bloqueou. Comendo delivery de novo já faz uma semana. Mamãe, não quero mais delivery. Melhor chamar o papai de volta. A comida do papai é boa. Não fale desse seu pai. Ele come da gente, bebe da gente. E agora lá fora, ele tem outra mulher. Patty, você já investigou a Fernanda Costa? No grupo Duarte, qual é o cargo dela? A tia Fernanda? Já vi, eu sei. Ela é subordinada do papai. O quê? Você já viu ela? Já vi. Ela trouxe documentos pro papai em casa e ainda fez relatórios pra ele. Documentos e relatórios? É mentira pra criança. Esse Ricardo tem muita cara de pau. Enquanto vocês vão trabalhar, ele ousa trazer mulher pra casa. Esse desgraçado. Por que ele tá me fugindo? Não dá. Eu tenho que achá-lo. Vou exigir uma explicação. Mamãe, tô com fome. Quando vamos comer? Ainda não comi. Melhor pedir delivery. Não quero delivery! Não quero delivery! Chega, não reclame. O que vamos comer então? A mamãe não sabe cozinhar.
Marido, onde você tá? Amanhã é fim de semana. Vamos conversar direito. Você precisa me dar uma explicação. Já disse que não tenho o que dizer. Falamos na cartório. A Fernanda Costa. Como explica isso? E ainda ousou trazê-la pra casa. Você me decepcionou demais. Eu trabalho duro e você sai com outras mulheres. Você é muito cega. Não tenho o que falar com você. Seu desgraçado. Paty, o que houve? Por que está tão cansada? Como não estaria? Fiquei em casa no fim de semana e fiz tarefas por 2 dias. 2 dias? Foi uma limpeza geral? Se não, como faria tarefas por 2 dias? Alô, professora Carla? Responsável do Tiago. O que está acontecendo? Hoje é segunda. Hoje é sem uniforme de novo. E a tarefa do Tiago também não fez. Se continuarem a educá-lo assim, mudem o colégio dele. O colégio Estrela Nova não aceita alunos assim. Espera, professora Carla. Ele só não fez a tarefa, né? Por que quer que ele mude de escola? Olha aqui. Meu filho tem direito à educação. Vocês não têm o direito de falar assim dele. Responsável do Tiago. O colégio Estrela Nova é particular, não é público. Nós temos o direito de escolher alunos excelentes. Venham hoje mesmo para fazer a transferência. A mensalidade à escola vai devolver na íntegra. Alô? Alô? Que escola péssima, forçando a mudar de escola. Mudar de escola? O seu filho não estuda numa escola pública? Pois é. Por um erro dele, não podem tirar o direito de estudar. Eu nem sei. Meu marido escolheu. Qual era? Colégio Estrela Nova. Por que estão tão surpresas? O colégio Estrela Nova é a melhor e a mais cara da nossa província. A mensalidade de um semestre é de R$500 mil. E mais, pagam 9 anos de uma vez. São 9 milhões de reais. Patrícia, você é muito discreta. Seu marido é um sucesso. Isso. Dizem que no colégio Estrela Nova, dinheiro não basta. Precisa de contatos. O que disseram? R$500 mil por semestre e 9 milhões de reais de uma vez? Isso... Como é possível? Meu marido, isso. Como ele pôde me bloquear? O que está acontecendo? Como ele tem tanto dinheiro? Pagar a escola cara pro Tiago? E nesses 7 anos, minha mãe realmente retinha a mesada dele. Ele só gastou o próprio dinheiro. Esquece, vou mandar uma mensagem. Marido, a escola do Tiago ligou hoje. Quer expulsar o Tiago e devolver a mensalidade. De onde tirou tanto dinheiro pra mandar o Tiago numa escola tão boa? Paty, socorro! Eles vão tomar a minha casa! O que você disse? Quem vai vender sua casa? Paty, venha me salvar! Quieto. Ana, peça folga pra mim. É urgente. O que houve? Paty, socorro! Eles vão tomar a minha casa! Quieto. O que estão fazendo? Querem roubar a casa de alguém em plena luz do dia? Não fale besteira. Como assim roubar a casa dele? É melhor você saber do que fala antes. O Carlos me deve R$600 mil. Devedores pagam. É a regra, né? O que está acontecendo? Como você deve tanto dinheiro? Por causa de jogo. Nesses anos, ele só andava nos clubes de Mahjong. Clubes de Mahjong? Você não disse que estava trabalhando? Trabalhando? Conta pra eles. Você trabalhou nesses anos, né? Tá trabalhando? Fala. Esses anos, você me enganou. Paty, me salva. Nunca mais vou fazer isso. Te salvar? Esses anos, meu marido nem gastou meu dinheiro. Você pegava dinheiro todo mês. E tem coragem de dizer que meu marido é um bancado? Paty, eu errei. Eu sei que eu errei. Eu imploro, me salva. Eu nunca mais vou fazer isso. Tia Maria, eu errei. Eu errei. Por favor, me ajude. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu errei. Eu realmente errei. Eu errei. Eu sei que eu errei. Calma. Paty.
que não ajuda ele? Afinal, ele sabe que errou. Ele não vai mais fazer isso, né? Patty, eu te imploro. Me ajuda. Fui eu que perdi a cabeça. Mas ultimamente, eu tenho tentado muito achar emprego. Patty, se me ajudar dessa vez, pode deixar. Vou trabalhar duro pra ganhar dinheiro e te devolver tudo. Como vou ter tanto dinheiro quanto te dei nesses anos? Você não sabe? Que tal juntarmos? Por que me olham? Meu salário todo mês, eu te dou. Como vou ter dinheiro? Carlos, você é um caso. Desde quando você começou a apostar? Como pode fazer isso com seus pais? Já decidiram? Ou a casa, ou me dão 600 mil reais. Ouviram? Patty, eu te imploro. Eu te imploro. Eu não tenho tanto dinheiro. Patty, por favor, dê um jeito. Só você pode me ajudar agora. É, Patty. Só você pode ajudá-lo. Só tenho 200 mil reais. Mãe, quanto você tem? Não tenho muito. Me diga o que tiver. Você tem que ter um valor, né? Só tenho 10 mil reais. O quê? E o dinheiro? Cadê o dinheiro da casa? Qual o problema? As despesas da casa não custam dinheiro? Despesas da casa? O que você gastou? Despesas da casa? Foi o Ricardo que pagou tudo. Além de gastar com você mesmo, o que mais você gastou? Isso! Somando nossos salários, deveríamos ter pelo menos R$1 milhão. E me diz, sobrou só 10 mil reais? Cadê o dinheiro? Isso. Cadê o dinheiro da casa? Eu te dava todo mês 5 mil reais pra dar pro Ricardo. E você não deu. Nesses 7 anos, são mais de 400 mil reais. E se eu gastei? Você gastou? Sua gastadora. Como pode gastar tudo? Eu te dou 8 mil reais por mês. Seu salário é 9 mil reais. A Patty te dava 5 mil reais. Tanto dinheiro e você gastou tudo? Onde você gastou? Seu Antônio Duarte, onde gastou? Ouça me bater? Vou te matar. Chega! Que isso? Seu drama de família, não briguem aqui. Só quero meu dinheiro. 600 mil reais. Agora mesmo. Me dê. Senão, essa casa vai ser nossa, porra. Não! Patty, eu te imploro. Me ajuda, por favor, me ajuda. Essa casa é o que meus pais me deixaram. É a única coisa que tenho. Eu não tenho tanto dinheiro. Poderia nos dar um tempo? Dê-nos uns dias. Tempo? Tá bom. Você tem 200 mil reais aí, né? Me dá isso. Eu dou 3 dias. Se em 3 dias não juntarem os 400 mil reais, não me culpe por ser duro. Então, Patty, fique tranquila. Vou trabalhar duro pra ganhar dinheiro e te retribuir. Vou te devolver todo o dinheiro. Então nos dê 3 dias. Nesses 3 dias, vou juntar o dinheiro. Me dê a chave. Em 3 dias, ou me dão o dinheiro, ou eu pego a casa. O que houve? Como ficou devendo tanto? Patty, armaram uma cilada pra me roubar. Só pude dizer isso. Se elas soubessem que perdi apostando, não me ajudariam. Por que não disse antes? Se tivesse dito, nós poderíamos chamar a polícia. Não, vou chamar a polícia agora. Não, Patty. Se chamar a polícia, eles não vão me deixar em paz. Patty, o Sr. Batista não parece ser gente boa. Se você o provocar, o Carlos vai ter problema. Esqueça o Carlos! Onde está o nosso dinheiro? Me dê uma explicação! Explicação do quê? Explicação? Gastei. E daí? Gastou mais de 1 milhão! Só diz que gastou. Eu gastei mesmo! Chega. Para de brigar. E mãe, cadê o dinheiro? Você tem que me explicar. Patty, o que a gente faz? Falta 400 mil reais. Patty, peça emprestado aos colegas. Como assim? Quem emprestaria tanto dinheiro? Culpa do Ricardo, aquele inútil. Ele não ajuda em nada. Você. Calma. Professora Carla. Vocês, quando vão fazer a transferência hoje? Levem o Thiago para casa hoje. Professora Carla, tem como dar uma folga? No futuro, não vamos cometer esse erro de novo. Se nos pedir para transferir agora, não sei para onde ir. Por favor. Cadê o pai do Thiago? Antes, era o pai do Thiago que o levava e ajudava. Nunca houve uma situação assim. O pai do Thiago não está aqui. Viajou a trabalho. Mas fique tranquila. Quando o pai do Thiago voltar, ele vai voltar a levá-lo e ajudá-lo. Sendo assim,
Peça pro pai do Tiago vir à escola hoje. Quero que ele me garanta pessoalmente. Tá bom. Vou mandar o pai do Tiago ir agora. Beth, o que houve na escola do Tiago? O que você quis dizer com transferência? Como ela ainda quer que o Ricardo, aquele inútil, vá à escola? O que o Ricardo pode fazer? Ele é um inútil. Cale-se todos. Paty, aonde você vai? Procurar o Ricardo. Onde eu vou achá-lo? Espera, a Fernanda Costa com certeza sabe. Agora, só pela Fernanda Costa, vou saber onde o Ricardo está. Quem diria que a Fernanda é a chefe da secretaria do presidente, o braço direito dele. Com licença, a Fernanda Costa está... A chefe Fernanda está no escritório. Você tem uma marcação? Não, mas é urgente. Não? Sem marcação? Ousou subir até o andar do presidente do escritório? Qual o seu departamento? Vou falar com o seu gerente sobre a sua educação. Calma. É urgente falar com ela. Mesmo urgente, não pode vir aqui. Marque uma hora ou dê um jeito de esperar em outro lugar. Por favor, saia agora. Senão chama a segurança. Olha, você não pode fazer uma exceção. É urgente falar com ela. Saia. Saia agora. Espera. Chefe Fernanda, ela não tem marcação. Subiu para o andar do presidente te procurar. Deixa. Vem pro meu escritório. Sente-se. Quero ver o Ricardo. Não consigo achá-lo. Acho que agora só você pode achá-lo, né? O que você quer com ele? O que você tem a ver com meu marido? Ele não quer te ver. Ou me conta o que você quer, e eu penso em contatá-lo. Ou, por favor, saia agora. De onde você, amante, tirou coragem pra falar assim comigo? Não tem vergonha na cara? Primeiro, não sou amante. Nem tenho essa condição. Segundo, ele que me deu essa coragem. Ele não quer te ver. E, por fim, ele tem razão. Você é mesmo cega. Que direito tem de me falar assim, agora mesmo? Quero ver o Ricardo. Senão, eu vou levar isso até o presidente. Até tem medo, né? Sabe que ser amante não se exibe. O que foi? A Patrícia Duarte está no meu escritório. Quer te ver. O que ela quer, não disse. Coloque no alto-falante. Certo. O que você quer? Fale logo. Ricardo, o que quer dizer com isso? Você me bloqueou. Te mandei mensagem, não viu? O Tiago vai ser expulso da escola. Estava ocupado. Fernanda. Sim. Resolva o caso do Tiago. Certo. Ricardo, onde você tá? Volte logo. Ele desligou. Você. Esse babaca do Ricardo atende você, mas não me atende. Olá, Fernanda. Olá. Ouvi dizer que o garoto Tiago Duarte vai ser expulso. Não pode. Peça ao professor para orientá-lo. Certo, Fernanda. Resolvo agora. Fique tranquila. Não será expulso. Tem mais alguma coisa? Será que o Tiago ir ao Colégio Estrela Nova foi graças a Fernanda? Quero ver o Ricardo. Não acho que por ter mais status pode me impedir. Se ele te recebe ou não, não depende de mim. Ele que decide. E mais, é horário de trabalho. Não é para assuntos pessoais. Você, se precisar de algo no futuro, não venha me procurar aqui. Não é para vir quando quiser. Agora, por favor, saia. Não acredito que não ache o Ricardo. Você com certeza vai vê-lo. Só te sigo. Residencial Imperial. Que condomínio luxuoso. A Fernanda é rica. Como ela se interessou pelo Ricardo? Pena que não posso entrar. Vou dar uma volta. Vou ver se descubro algo. Esse desgraçado. Ele mora mesmo aqui. Precisa entrar. Não posso invadir. Tantos seguranças. Eles vão defender a Fernanda. Só falta gritar. Até o Ricardo vir resolver. Eu sozinha não consigo. Mãe, achei o Ricardo. Venha com o pai logo. Tá, vou indo.
Ele mora aqui? Um condomínio tão luxuoso. Ele tem como pagar? Deve ser da Fernanda, a amante do cunhado. Hoje ele tem que nos dar uma explicação. Não ache que se escondendo aqui não vamos poder fazer nada, né, amor? Mamãe, o papai me trouxe aqui pra ver a bisavó. O quê? Você já esteve aqui? Quando? Sim, eu já estive aqui, antes da escola. Quase uma vez por semana, pra ver a bisavó. Bisavó? Tiago, você já viu uma pessoa chamada Tia Sandra? Já vi. Eu sabia. O Ricardo me traiu. Há muitos anos. Que canalha. Vamos. Hoje eu vou obrigá-lo a me dar uma explicação. Parem, não passem, parem. Quem estão procurando? Tio, eu quero ver meu pai. Ah, é você, Tiago. Quer entrar ver seu pai? Mas quem são eles? É minha mãe, meu vovô e o tio Carlos. Uhum. Então espere, nunca viram antes. Preciso perguntar ao seu pai. Tá. O Ricardo tem casa aqui? Como é possível? O cunhado não vive na bolsa da mulher? Deve ter sido a Fernanda que comprou. Ele não só vive na bolsa da Patty, como também na da Fernanda. Que cara. Presidente, sua roupa está pronta. Presidente, o porteiro disse que o Tiago trouxe a mãe, os avós e o tio Carlos. Estão esperando lá. Deixar eles entrarem? Presidente, talvez a senhora Duarte me seguiu hoje. Ela veio ao escritório hoje e insistiu em saber onde o senhor estava. Fale com o porteiro. Deixe a Patrícia e o Tiago esperarem lá. Não deixe entrar. Eu vou até eles. Certo, presidente. O senhor Ricardo disse que a Patrícia e o Tiago esperem aqui. Você e você. Podem ir embora. Como assim? Eu sou a sogra dele. Ele vive na bolsa da mulher e tem medo de nos ver? Isso mesmo. A Fernanda é só uma amante. E o Ricardo é só um capacho. Deixa a gente entrar. Vamos dar uma lição nele. Acho que vocês se entenderam mal. Que mal entendido o quê? Que tipo de pessoa o Ricardo é, acha que a nossa família não sabe? Ignorem ele. Vamos embora. Parem. Para trás. Melhor vocês se acalmarem. Se não, chama a polícia. Não podem invadir o lugar, já que o senhor Ricardo disse para esperarem. Esperem quietos. Chega. Eu vou esperar aqui mesmo. Isso não. Você não dá conta da Fernanda. Vamos esperar juntos. Hoje ele tem que nos dar uma explicação. Vamos! Seu inútil! Como ousa ter uma amante? Não entrem. Parem, não corram. Parem aí. Não corram. Parem. Eu não disse pra você e o Tiago entrarem. Quem deixou vocês entrarem? Você só quis nos afastar pra maltratar a Patty? Já disse. A não ser pra divórcio, não tenho o que falar. O caso do Tiago, eu já resolvi pra você. O que quer comigo? Você resolveu? Você só vive na Fernanda Costa? Essa amante? Eu não falo isso, mas você vive muito bem de mulher. Por um lado, vive na Patty em casa. E vive de mulher lá fora. Carlos. Seu canalha, como ousa me bater? Ricardo, até quando vai fazer confusão sobre você e a Fernanda Costa? Não vai me dar uma explicação? Eu te dou de tudo. Calada! Eu vivo de você? Toda a família vive do meu dinheiro? E me chamam de bancado. Pai mal. Bateu no tio Carlos e xingou a mamãe. Esse moleque, eu era rigoroso com ele. E no fim, com umas ameaças, não sabe o certo. Igual a mãe. Ricardo, me diga, você e a Fernanda Costa, qual é a relação? Não preciso me explicar. Só posso dizer que é cega. Toda a família é cega. E você? Patty, ele vai me bater de novo. Para de causar confusão. Quer que eu tire do baú todas as suas porcarias? O que eu teria? Se não for nada importante, não me procurem. Memorizem bem o rosto de cada um. Da próxima vez que vierem, não deixem entrar. Não precisam me avisar. Certo. Ricardo, o que houve? Você tem que ficar com raiva de um voo? Eu te pago agora, tá bom? Vamos agora mesmo, tá bom? Ainda tem dinheiro? Não deu tudo pro Carlos? Escuta bem, o seu dinheiro não vai cobrir a sua falência. Fora! Saia! Saia! Vamos! Mamãe, tô com fome. Quando vamos comer? Mãe, quando vai cozinhar? Eu não sei cozinhar. Melhor pedir delivery. Mãe,
não pode aprender a cozinhar? Antes, quando sua avó estava aqui, eu nem precisava. Depois o Ricardo chegou. Ricardo. Culpa do Ricardo. Ele tá se achando, né? Chega, para. Eu peço delivery. Mamãe, não quero mais delivery. Comemos delivery tanto tempo. Quero comer a comida do papai. Em uns dias, quando o papai voltar, vamos comer a comida dele. Ele ainda vai voltar? Ele já arrumou uma vida melhor. Ele tá louco pra se divorciar. Ah, é. Escuta aqui, na hora do divórcio, ele sai sem nada. Não deixa ele levar um centavo. Cala a boca. Patty, minhas chaves. O senhor Batista tomou. Não tenho onde dormir. Olha, posso dormir no sofá? Você não pode ir pro hotel. Patty, estou sem um centavo. Que hotel o quê? É mais barato aqui. Naquele depósito, onde o Ricardo ficava. Patty, arruma lá. Você. Patty, eu te imploro. Mamãe, o papai disse que não dá pra ir no depósito. Ele trabalha lá. Trabalhar o quê? Ele nem trabalha. Ele só vive de mulher. O que mais o papai disse? O papai também disse que não dá pra brincar no depósito. Tem muitos documentos importantes lá. Trabalhar, documentos importantes. A Fernanda Costa veio várias vezes entregar documentos. Ricardo, quem é você, afinal? Eu que fiz esse rascunho. Como veio parar aqui? Isso... Então, o documento oficial teve tantas alterações. Foi o Ricardo que fez todas as alterações. O que esse inútil faz em casa? Por que esse depósito tá cheio de lixo? Ele não sabe vender esse papel velho? Patty, deixa eu ajudar. Saiam! Fora daqui! Aqui é o escritório do meu marido. É o escritório dele. Ninguém pode entrar aqui. Muito menos morar aqui. Patty, só você não vai conseguir. Já é tarde. Quando limpar, eu posso morar aqui. Vá morar num hotel. Eu disse que as coisas aqui ninguém toca. Tia Maria... O que deu nessa garota? Não combinamos que nesse depósito o Carlos ia morar temporariamente? Eu disse, saiam daqui. Ninguém pode tocar nas coisas aqui. São coisas daquele inútil. Qual a importância? Ele não é inútil. Ele sempre trabalhou duro. Ele trabalha e cuida da nossa família. E você, até o dinheiro que dou pra ele você desvia. Fora. Saiam daqui. O que disse? Ele sempre trabalhou? Impossível. Fora. Saiam. Que isso? Vamos, vamos. Marido, me desculpe. Sempre ignorei sua contribuição para a família. Esses documentos eram confidenciais da empresa. Como podem estar aqui? Quem é o meu marido, afinal? Presidente executivo do Grupo Duarte. CEO. Como é possível? Como ele pode ser presidente executivo do Grupo Duarte? Impossível. Marido, você é o presidente executivo e CEO do Grupo Duarte? Só percebeu agora? Nesses 7 anos, se você tivesse entrado no depósito, já teria descoberto quem eu sou. Marido, é verdade? Você e a Fernanda são só chefe e subordinada? Ela não é sua amante? Marido, me diga, é verdade? Sim. Você também arranjou isso? Eu ia te preparar para ser CEO, mas você não se esforçou. Depois do trabalho e finais de semana, só ficava com o Carlos e com a família. Não se importava com o trabalho, errava o tempo todo. Marido, desculpa, eu errei. Não quero divórcio. Volta. Já é tarde. Na hora do divórcio, me chama. Patty,
Por que está aí olhando pro nada? O delivery já chegou. Temos que limpar esse depósito logo, senão onde o Carlos vai dormir? Que o Carlos durma onde quiser. Este quarto, ninguém dorme. Qual é o que houve com você? Não é só um depósito? Ele só guardou umas coisas inúteis, não é? Ele não é um inútil. Ele é o presidente executivo do Grupo Duarte. É alguém que vocês, lá fora, não chegam nem aos pés. Vocês mandavam nele em casa, maltratavam e o exploravam e o menosprezavam. O quê? Você disse que o Ricardo... Quem ele é? Espera, quem você disse que o Ricardo é? O Ricardo disse que sou cega. E ele não se enganou. Ele trabalhou aqui por 7 anos. E eu nunca entrei aqui. E eu nunca descobri quem ele era. Espera, quem você disse que o Ricardo é? Repete isso. Qual o Grupo Duarte? Eu disse que ele é o presidente executivo do Grupo Duarte. Ouviram bem? Vocês o expulsaram de vez. Estão satisfeitos? O quê? Paty, é verdade mesmo? O cunhado é tão incrível. Ele é o presidente executivo do Grupo Duarte. Paty, ótimo! Você é esposa de um bilionário! Nossa família será ricaça, né? Ligue logo para o Ricardo e mande ele voltar. Paty, o cunhado é mesmo o presidente executivo do Grupo Duarte? Isso é ótimo! Minhas dívidas para o cunhado não é nada, né? Eu também vou trabalhar no Grupo Duarte. É só o cunhado mandar. Agora querem que o Ricardo volte? Para que ele volte? Para continuarem maltratando, continuarem mandando nele e continuarem o explorando. Já é tarde, sabem? Já é tarde. O Ricardo já decidiu se divorciar. Que divórcio? Não, eu não concordo. Não precisa. Só por um pequeno desentendimento. Ele quer se divorciar? Esse Ricardo ainda é homem? É, Paty. Sobre isso, não é só a sua culpa. Ele fez tudo isso por vontade própria. Além disso, a culpa é dele por esconder quem era. Senão, por que nós o tratávamos assim, fazendo ele fazer tantas tarefas? Vocês podiam ter contratado uma empregada. Paty, a última vez que não o levamos a viajar, isso não é grande coisa. É só explicar tudo pra ele. No máximo, nós vamos juntos pedir desculpas. É, isso mesmo. Nesse período, dê um tempo pra viajar com ele. Assim passa. Não precisa de divórcio, né? É, Paty. Ele tá tão rico agora, mesmo sem trabalhar. Pode passar férias com ele. É. Tarde. Já é tarde. Como assim tarde? Vá falar com o Ricardo, não precisa. Fale com ele. Paty, não tenha medo do divórcio. Ele é bilionário agora. Se vocês se divorciarem, você vai ganhar muita grana. Depois, continuará vivendo na luxuosa. É, Paty. Não tenha medo. Mesmo no divórcio, você ganha metade do dinheiro dele. Teremos centenas de bilhões de reais. Paty, ele não vai se divorciar. Se divorciarem, o Grupo Duarte será dividido. Ele agora tem medo de você insistir. Isso! Paty, não tenha medo. Vá ver o Ricardo amanhã. Eu duvido que o Ricardo ouse se divorciar. Mesmo no divórcio, não temos medo. Seu moleque, fala algo! Se o Ricardo insistir no divórcio, não vamos forçar. Divorcie-se. Depois, você ganha metade da fortuna. Com tanto dinheiro, qual homem não vai conseguir, não acha? Isso! Isso! Qual não vai conseguir? Tem dinheiro! O que gastei? Foi dinheiro? Qual não vai conseguir? Metade da fortuna! Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só pensam em dinheiro. Até o dinheiro que dei pra ele, você descontou. E ainda disse que dar 5.000 reais de uma vez bastava. Bastou? Só este mês, as contas que recebi já somam 8.000 reais. Sem contar o financiamento e luz. E as suas contas. O dinheiro que te emprestei. Pra onde foi? Onde gastou? Fala. Paty, não fica brava. Agora estamos falando do seu divórcio com o Ricardo. Da divisão de bens depois do divórcio. Isso! Depois do divórcio, levamos pelo menos 20 bilhões de reais. Quantas varas de pesca compramos? Com 25 bilhões de reais. Isso! Olha, Paty, se o Ricardo insistir no divórcio, nós estamos te ajudando a conseguir o máximo. É isso! Isso mesmo, Paty. Tudo isso é pelo seu bem. Tudo pelo seu bem. Caia fora todos. Pelo meu bem. Se fosse pelo meu bem, fariam isso com o Ricardo? Nesses 7 anos, ele trabalhou como um burro, sem pedir 1 centavo. E ainda o menosprezam. E você, Carlos? O dinheiro que te emprestei nesses 7 anos, mesmo sem trabalhar, você viveria muito bem. Onde você gastou tudo isso? Você tem que me explicar hoje. O dinheiro da semana passada fui investir. Não sou um inútil, eu só sei investir.
Então por que perdeu a casa? Vou acertar as contas com você. Sua vadia. Se não fosse pelo seu dinheiro e agora com o divórcio ficar rica de novo, eu nem ligava pra você. Patty, o dinheiro agora é uma bobagem. O importante é depois do divórcio quanto vai conseguir de bens. É, isso. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Tenho que falar com a família pra contar, pra eles me darem ideias, né? Isso. Vou fazer eles invejarem. A nossa Patty, mesmo divorciada, ainda será uma ricaça. Isso, tia Maria. Se os parentes souberem disso, vão morrer de inveja. Isso. Divisão? Mãe, você se esqueceu que quando eu e o Ricardo vamos nos casar, você o forçou a assinar um acordo pré-nupcial. Ali ficou estipulado que nossos bens são separados. Mesmo no divórcio, não podemos pegar o do outro. Como? Isso. Essa foi a sua ótima ideia da época. Olha só, com o divórcio não vamos ganhar nem 0,01 real. Eu vou te matar! Ouça me bater. Você tá viciado em bater? O que deu em você? E daí se eu bater? Vou te bater. Vou te matar. Vou te bater. Vou te matar. Vou te bater. Foi sua ideia, idiota! O que a gente faz agora? Mesmo no divórcio, tem que arrumar dinheiro. Não o solte, ou não se divorcia. Isso, Patty. Não aceite tão fácil. Patty, tem que garantir a guarda do Tiago. Entendeu? Com a guarda do Tiago, teremos muitas. O Tiago é, no mínimo, o filho biológico dele. O Tiago tem direito de herança, sabe? Isso, Patty. Com o Tiago, não tem medo. Vocês só pensam em dinheiro. Eu e Ricardo não tínhamos problemas. E quase não brigávamos. Como chegamos a um divórcio? Ele é muito mesquinho. Uma viagem virou um drama. E quer divórcio? Pois é. O cunhado é muito mesquinho. Com que direito você diz que o Ricardo é mesquinho? Carlos, você tem direito? Como você oprimiu o Ricardo? Agora que penso, me sinto ridícula. Como eu deixei você maltratar meu marido e até lavar sua roupa. E mais, com as contas da casa, quem gastou 1 centavo? Patty, eu não sabia antes quem ele era. Não me chame assim. E mais, saia da minha casa agora. Fora! Patty, estou sem 1 centavo agora. Tia Maria! É, Patty. Se você o expulsar agora, ele vai dormir na rua. E o que eu tenho a ver com isso? Carlos, nesses anos, você tirou de mim mais de R$1 milhão. Disse que foi empréstimo. Então eu espero o seu dinheiro. O quê? Ele tirou mais de R$1 milhão de você? Carlos, o que houve? Pra que tanto dinheiro? Tia Maria, Tia Maria, você sabe, meu dinheiro, eu investi tudo. E o dinheiro que a Patty me deu, também investi. Investir? Que investimento? Fale direito. Isso, que investimento? Fale direito. Amanhã eu levo vocês ver. Assim vão saber, né? Como não acreditam em mim? Tá bom, já que não cabe aqui, vou morar lá fora. Que absurdo. Carlos, amanhã me leva pra ver o seu investimento. Tá. Tem algo errado com o Carlos. E a atitude da mãe com ele também tá estranha. E o dinheiro da minha mãe? Mãe, você emprestou dinheiro pro Carlos? Você emprestou dinheiro pro Carlos? Não, eu não tenho dinheiro. Que dinheiro eu teria pra ele? Não dá. Não posso deixar a Patty e o marido saberem, senão vou apanhar de novo. Amanhã eu tenho que ver o investimento do Carlos. Mamãe, não entendi essa questão. Deixa a mamãe ver. Marido, eu errei. Você tem razão. Fui cega e te ignorei. Mas eu te amo mesmo. Não quero divórcio. Marido, me perdoa. Não quero divórcio. Eu errei. Marido, me perdoa. Não quero divórcio. Eu errei. Quero te ver. Pra conversar pessoalmente, tá bom? Tá, vem ao Residencial Imperial no fim de semana. Tá, marido. Eu vou lá sábado de manhã. Tá.
Chefe Fernanda, espera. Chefe Fernanda, desculpe. Eu te entendi mal. O que foi? Já entendeu? Ontem à noite, só descobri quem o Ricardo é. Por isso, desculpe. Já sabe quem é o presidente executivo? Nestes 7 anos, o presidente executivo e sua família deu muito, mas toda a sua família nem o prestou atenção. O presidente executivo também está decepcionado. Desde que entrou na empresa, ele queria te preparar para ser CEO, mas você, até o trabalho simples do administrativo, não se importou. Sim, eu não me empenhei. Esquece. Abra bem os olhos da próxima vez. Aliás, o Carlos Lopes não é tão simples quanto parece. Vai investigar isso você mesmo. Como assim? Investigar eu mesmo? O presidente executivo te avisou várias vezes, mas você não acreditou. Então, com seus próprios resultados, você vai acreditar. Esquece, vá trabalhar. O presidente executivo não vai te demitir. Afinal, você é a mãe do Thiago. Mas se quiser se demitir, ninguém vai impedir. Mãe, o que tá fazendo? Paty, consegue falar com o Carlos? Vai fazer a lição. Tá. Não consigo falar com o Carlos. Não consigo falar com ele o dia todo. O que foi? Não, você liga pra ele agora. Pergunta onde ele tá. O que aconteceu? Esse Carlos, o que ele foi fazer? Ele me disse que ia haver um projeto hoje. Que projeto? Quanto você investiu? Eu investi 1,2 milhão de reais. 1,2 milhão de reais? Por que deu tanto dinheiro pra ele? Que projeto é esse? Ele me disse que tinha um bom projeto. O dinheiro dobra no fim do ano. Então eu investi. Como pode ter um retorno tão alto? Mãe! Por que o Carlos desligou? Procuro ele o dia todo. Temos que achá-lo. Pra pegar o dinheiro. Nesses anos, só comigo, já deu mais de 1 milhão de reais. Somando o seu e o do Sr. Batista, nesses anos, ele já gastou quase 3 milhões de reais. Paty, diz, será que ele nos enganou? É óbvio. Temos que achá-lo logo. O Ricardo tem um jeito. Só nos resta pedir ajuda ao Ricardo. Onde vamos achá-lo? Marido, o Carlos sumiu. Ele pode ter roubado o dinheiro da minha mãe, meu. Pode me ajudar a achá-lo? Procuro ele o dia todo, eu... Paty! Por que ainda tá no celular? Vá atrás do Carlos! O que tá fazendo aí? Tô mandando mensagem pro Ricardo. Espera. Isso! Meu genro é capaz. Carlos tá no clube de Mahjong da esquina leste. Carlos tá no clube de Mahjong da esquina leste. Vamos atrás dele. Ganhei igual. O Carlito é o cara. Não trabalha e tem grana. Isso. Sem trabalhar na vida, tem gente pra bancar. Não é por mim dizer, mas vocês aí não chegam aos meus pés. O que fazer? Tenho 2 mulheres em casa que só querem me dar grana. Não tem como recusar. Você é o cara. Carlos. Você maluca? Ousa me bater? Carlos! Por que desligou o celular? Não disse que ia me levar pro projeto? Cadê o projeto? Carlos! Ouça me agredir. Você não tem coração. Como a gente te tratou? Seu ingrato desgraçado. O dinheiro? O projeto? Que projeto? Que dinheiro? Não sei. Carlos! Seu golpista! Me tirou 1.200.000 de reais! Foi o meu dinheiro guardado! O que eu tenho a ver com isso? Você me deu o dinheiro de boa, não te roubei. Você... Mãe, como você está? Carlos, liga pro 192. Não é problema meu. Mãe! Ligue pro hospital. Não tem a ver com a gente. Mãe! Carlos, seu desgraçado, eu te aviso, não vai escapar. Marido, o Carlos fugiu. Pode me ajudar a achá-lo? Paty. Mãe, acordou. Como está? Paty. Aquele desgraçado do Carlos. Não pode deixá-lo escapar. Ele levou todo o meu dinheiro de aposentadoria. Se o seu pai souber disso, vai me pedir o divórcio. Ele estava no clube. Ele fugiu. Mas fique tranquila. Acabei de mandar uma mensagem pro Ricardo. Ele não vai escapar. Paty. Me desculpa, filha.
Fui cega pela ganância. E a sua relação com o Ricardo ficou ruim? Vai lá, vai implorar pro Ricardo. Se puder evitar o divórcio, evite. Mãe, não é hora pra isso. Concentre-se em se recuperar. O Carlos já foi preso, na delegacia central. Mãe, o Carlos foi preso. Na delegacia central. Vamos logo. Vou lá exigir uma explicação. Não, não vá. Eu vou lá. Tô bem. Vou lá exigir uma explicação. Carlos, seu desgraçado! Como ousa fazer isso? Enganou até o nosso dinheiro! Patty! Tia Maria, me perdoe! Me soltem! Quando eu sair, vou trabalhar duro pra retribuir. Eu imploro! Me perdoem desta vez! Te perdoar? Então, onde você gastou o dinheiro? Me explique isso. Fala! Onde você gastou o dinheiro? Fala! Senhoras, após a denúncia, nós investigamos as transações bancárias dele e fizemos visitas no local. Ele jogou quase todo o dinheiro. O quê? Você jogou tudo? Então me diga, cadê o meu dinheiro? Tia Maria! Patty! Eu sei que errei. Me perdoem, por favor. Patty! Nós dois crescemos juntos desde pequenos. Você ainda lembra que nós crescemos juntos desde pequenos? O Ricardo sempre dizia que você não trabalhava e eu não acreditava. Achei que você trabalhava. E você sempre me dizia, maldições do Ricardo, seu desgraçado. Só porque eu te levei de férias. Meu marido quer se separar. Como pôde fazer isso comigo? Seu desgraçado, eu e sua mãe somos boas amigas. Te tratei como meu próprio filho. Olha como você me tratou. Tia Maria, Patty, eu realmente sei que errei. Pode falar com a polícia desta vez? Pra não me processarem? Quando eu sair, eu vou retribuir tudo. O Ricardo disse que eu era cega. Fui cega por acreditar em você. Agora, não é que você sabe que errou, é que tem medo. Antes eu era cega, mas nunca mais serei. Então, vai apodrecer na cadeia. Tia Maria, eu errei! O seu dinheiro, eu vou dar um jeito. Seu desgraçado, enganou tanto dinheiro meu e ainda quer me enganar? A Patty tem razão, vai apodrecer na cadeia. Tá. Não vão me ajudar. Tá. Nunca vou esquecer. O dinheiro não vão ter. Você! Mãe. Eu o quê? Quem é que não me deu o dinheiro? Eu roubei de vocês? Ou fui a assalto? Sempre que eu pedia dinheiro, vocês davam. Qualquer desculpa minha, vocês acreditavam. Você é um canalha. Nós é que é cega. Isso! Vocês é que é cega. Qualquer besteira que eu dizia, vocês acreditavam. Seu marido te divorciou. O que eu tenho a ver? O seu próprio marido era o CEO do Grupo Duarte. E você nem sabia. E ainda me culpa. Se eu soubesse antes que o Ricardo era o CEO, não estaria aqui. Eu também seria um executivo do Grupo Duarte. E também seria rico. Você foi cega e se divorciou. Se merece. Você é um ingrato, um canalha. Não vão me ajudar, né? Tá. O dinheiro nunca vão conseguir recuperar. No máximo, fico preso por 2 ou 3 anos e já saio. Depois, o que vai fazer? 2 ou 3 anos. Sonha. É mais de 2 milhões. Começa em 10 anos. Sem arrependimento e sem perdão. A pena só vai piorar. O quê? Tia Maria! Patty! Me perdoa. Eu sei que errei. Por favor, me solta. Me perdoa, não faço mais. Vai apodrecer na cadeia. Mãe, vamos. Esse dinheiro parece que não vamos recuperar. Eu errei, eu sei que errei. Por favor, me soltem. Vovô, como faço essa questão? Essa questão? Tá tudo certo, faça assim. E essa palavra? Escreve assim mesmo, escreve.
Paty, enfim chegou. Toma, vai ajudar o seu filho com a lição. Eu não sei fazer essa questão. Além disso, marquei amanhã cedo para ir pescar. Tô com sono, vou dormir. Pai. O que quer? Eu não sei fazer essa. Tá, vai dormir. Anda logo, vamos nos atrasar. Mamãe, o papai não tá em casa. Na escola, a professora me xinga todo dia. É melhor você trazer o papai de volta. Tiago, em uns dias, a mamãe traz o papai de volta. Tá bom, o papai é melhor. Quando o papai tá em casa, eu posso comer comida gostosa e não preciso levar xingamento da professora. O tio Carlos só sabe me enganar. Como ele te enganou? Disse que não precisava fazer a lição. Tudo bem, não precisa estudar. Disse que a mamãe também pode ganhar dinheiro, pode me sustentar. E disse que o papai vive na grana da mulher e não faz nada. Que canalha! Como ele pôde dizer isso? Paty, olha pro Ricardo. É preciso conversar com ele. Se puder evitar o divórcio, evite. Senão a família vai se acabar. Entendi. Vamos? Presidente, hoje precisa ser você. Os diretores de fora vêm visitar. Presidente, os documentos da reunião estão prontos. Certo. Que gato e tão jovem. Será que o presidente executivo é casado? Mesmo solteiro, não seria com você. O presidente executivo é incrível. Fui muito feliz. Antes, era feliz. Só fui muito cega e perdi essa felicidade. Presidente, a senhora e o jovem Tiago chegaram. Traga eles para dentro. Sim. Bem-vindos, senhora e jovem Tiago. Bem-vindos, senhora e jovem Tiago. Oi, dona Vera. Oi, Tiago. Senhora, o presidente já está na sala esperando por vocês. Por favor, venham comigo. Por aqui. As casas do Residencial Imperial têm no mínimo 800 metros quadrados. Valem centenas de milhões de reais. E tem tantas empregadas aqui. O Ricardo, por mim e por essa família, renunciou a viver aqui. E até faz as tarefas. Papai, senti sua falta. Tiago, por que você saiu com roupas tão sujas? Estão pequenas. Eu ia, hoje à tarde, levá-lo para comprar. Dona Vera, leve Tiago para trocar de roupa. As roupas antigas do Tiago eram sob medida. Todo mês, as roupas chegam. Certo. Tiago, vamos trocar de roupa. Tá. Todas novas. Sente-se. O que quer beber? Marido, desculpa. Me perdoa. Não fale mais em perdão. Quando vamos pegar o divórcio? Não podemos falar de outra coisa. Precisa falar de divórcio? Tem alguma outra coisa pra falar? Marido, fomos casados. Você tem que levar a essa extensão. Pelo bem do nosso filho. Volte pra casa e acabe com isso. Pode ser? Acabar? Diz que eu brigo. Chegamos a esse ponto. A culpa é minha, Patrícia. Eu te dei uma chance. Até te dei 7 anos. Marido, eu sei que você não é cruel. O passado foi tudo culpa minha. Se você voltar pra casa, eu prometo te tratar bem. Não faz questão de limpar. Podemos contratar uma empregada. Afinal, você tem que cuidar do grupo Duarte. Então, em casa, de tudo, grandes e pequenos, eu cuido, tá bom? Só me perdoa, você não sabe. Sem você em casa, tudo virou um caos. Meu trabalho não vai bem, minha mãe também adoeceu. Por causa do Carlos. Meu pai vai pescar todo dia. O Tiago adoeceu uns dias. O pai até pegou o remédio errado. Essa casa não dá sem você, marido. Quer que eu volte a ser empregado de graça? 7 anos não bastam? Além disso, o que você disse agora não foi culpa de vocês? Não vai. Não vou deixar você ser empregado de graça, juro. Sua mãe não disse que sem mim você ia achar alguém melhor? Sua mãe não disse que o Carlos era um gato? E até tentou juntar vocês? Agora percebeu que um empregado de graça, que até paga do próprio bolso, não é fácil de achar? Não é isso, marido. Sobre o Carlos, fomos cegos mesmo. Eu juro. Na próxima viagem, eu vou te levar. É sobre viagem, Patrícia?
Você nunca vai entender. 7 anos. Eu trabalhei como um burro na sua casa. Alguém me respeitou? Alguém se importou comigo? Alguém perguntou se eu estava cansado? Alguém perguntou se o dinheiro ia dar para casa? Marido, eu errei mesmo. Me perdoa, por favor. Já era. Eu te dei 7 anos. 7 anos. Não consegui te conquistar. Você preferiu acreditar nos outros em vez de acreditar em mim. Não é isso, marido. Não é assim mesmo. Chega. Não fale mais sobre perdão. Não temos mais futuro. Faça o divórcio. Se não for até sexta, vou te processar. Não, marido. Eu te imploro, me perdoa. Você, pelo amor do nosso filho. Afinal, ele é seu filho. Não chore. Eu te digo claramente, não tem mais nada entre nós. Sobre o Thiago, vou ser sincero. Sua família arruinou ele. Tentei mudar isso, mas não adianta. Funciona, marido. O Thiago ainda precisa que você continue de olho nele. E o Thiago também disse que ele precisa do pai. O Grupo Duarte vale bilhões. Tem dezenas de milhares de funcionários. Não posso deixar tudo nas mãos do Thiago. Tentei dar a melhor educação a ele, mas sua família sempre interferiu. Não tem jeito. Então, marido, fica tranquilo. Daqui pra frente, a educação do Thiago fica com você. Ele tá naquela escola internacional, e lá ele aprende coisas. Desde que o Thiago nasceu, eu criei aquela escola internacional só pra dar a ele uma educação melhor. Os professores dele são os melhores. A escola não tem problema. O problema é na sua família, entendeu? O Colégio Estrela Nova, você criou pro Thiago? Sim. Dê a melhor educação ao Thiago, mas vocês arruinaram ele. Não sabe o que é certo. Se tornou preguiçoso, aprendeu a mentir e a fugir dos problemas. Marido. Chega disso. Se o Thiago no futuro for bem sucedido, eu deixo o Grupo Duarte pra ele. Se ele não der certo, ainda sou jovem. Terá outros herdeiros. Não. Você não pode fazer isso. Patrícia, o Grupo Duarte não é só meu. São dezenas de milhares de funcionários que vivem disso. Não é uma coisa pequena da nossa família. Você entende? Você tem que entender isso. Então, marido, eu prometo que vou educar o Thiago. E nós dois. Não pode me dar mais uma chance? 7 anos. Dei a vocês inúmeras chances. Não fale mais sobre isso. Me ligue quando tomar uma decisão. Que doce! Olha isso! Como foi a conversa? E o Ricardo? Por que o Ricardo não voltou? Ele não vai voltar. O quê? Sua inútil, para que eu te tenho? Um homem tão bom como o Ricardo, e você não pôde segurar. Que burra! Você é muito burra! Sabe? O Ricardo tinha razão. A educação nesta família tem mesmo um problema. Sua inútil! Que besteira é essa? Me diz uma coisa, se o Ricardo não voltar, quem vai cozinhar? Quem faz as tarefas? Quanto custa uma empregada? Você está errada. O Ricardo agora é o presidente executivo do Grupo Duarte. Mesmo que ele voltasse, ele nunca mais faria isso, né? Então ele pode nos dar empregadas. Isso! O Ricardo pode nos dar empregadas. O Ricardo é o presidente executivo do Grupo Duarte. Então onde vamos morar? Onde? Em uma mansão. O Ricardo pode contratar muitas empregadas para cuidar de nós. Em uma mansão. Empregadas só para nos servir. O papai tem muitas empregadas lá e me deu roupas novas. Olha, eu disse, né? Contanto que não se divorciem. Por que eu faria tarefas? Isso. Não precisamos fazer nada. Nós nem sabemos fazer. Tem mesmo um problema. Eles só pensam em si mesmos. Eles nunca conseguem ver o esforço dos outros. Nem se importam com os outros. Paty, neste período, vá ver o Ricardo sempre que puder. Afinal, 7 anos de relacionamento não tem nenhum problema grave. O filho já está grande. Como podem se divorciar assim? Contanto que vocês não se divorciem, vamos morar numa mansão. Chega. Não diga mais nada. O divórcio é certo. O Ricardo não vai me dar mais chance. E nem vai dar a vocês. Que absurdo, sua inútil! Como você é tão inútil? Thiago, vamos fazer a lição. Você é inútil, que burra.
Paty, o Ricardo. Ele é o presidente executivo do Grupo Duarte. Um bilionário. Marido, você ainda se lembra quando acabamos de nos mudar? A sacada estava vazia. Você comprou 2 vasos de jasmim. Disse que à noite, no verão, o aroma entraria. E disse que no futuro, na sacada, teríamos uma mesa redonda. Assim, quando estivéssemos livres, tomaríamos chá e conversaríamos, olhando a paisagem lá fora. Você ainda se lembra disso? Antes, quando chegava do trabalho, ficava no sofá no celular. E eu? Tinha que lavar a roupa, cozinhar, limpar, cuidar do filho. Um dia após o outro. Mesmo nos seus dias de folga, nunca pensou na mesa redonda da sacada que era para a gente tomar chá juntos. Marido, desculpa. Marido, não temos mais nenhuma chance? Não temos. Ricardo, é assim que acabamos? Tem que ir. Vou indo. O carro atrás te leva. Ricardo, fique tranquilo. Eu vou cuidar muito bem do Thiago nesses 7 anos. Desculpa. Por te tratar tão mal. Tchau.